Vai ficar da hora. Firmeza total. Ô Gog, eu sempre cito a sua música quando eu vou falar sobre originalidade ao país que nasceu, a cidade que cresceu, e ao que canta e ao que vive. Uma coisa ligada a sotaque e ao cheiro e a... por quê? Porque quando eu cheguei em Brasília no começo da carreira, e por incrível que pareça, eu comecei antes de você, pelo jeito, no rap. Sim. Acho que eu gravei primeiro. Gravou primeiro. Acho que na segunda ida a Brasília, tinha acabado de sair um disco seu que falava o nome de todos os bairros ali, pelo menos de grande parte dos bairros. E a gente tava de carro andando. E aquilo pra mim foi o cartão de visita. Eu conheci Brasília ouvindo Gog. Tá ligado? Racionais todo na perua. E só tinha essa fita do Gog. E tocava do Brasília, periferia. E tocava todas as músicas. E a gente ouviu toda. Pô, isso é muito importante no rap. O que você pensa, cara, do manter originalidade ou se manter... São perguntas embaraçosas. Se manter em relevância, seja lá qual for. Seja lá qual for a relevância que a gente pensa que tem, se manter vivo nesse movimento, às vezes sangrando em praça pública. Necessidade. É meio difícil de direitos autorais se pá, né? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo acertar essa parada aqui. O dicionário tinha que ser folheado para saber das palavras. E aí comecei a me destacar. Então tudo isso veio. Aos 16 anos, comecei a trabalhar como office boy. Aos 17 eu entro na faculdade e vem a primeira fita, porque um office boy na faculdade, mano. E não tinha cotas, né? A gente não tinha um avanço das ações afirmativas ainda. Então, era um oceano que não tinha água minha, tá ligado? Posso interagir? Pode. Tô ligado que nós temos muita ideia pra trocar, nós é velha guarda, muita história, né? Muita água já passou. Você era um bom aluno? Sempre fui um bom aluno, velho. Eu sempre... O que acontece? 7,5 rolava, bro. 7,5? Não, eu tô falando 7,5 rolava. 7,5. Mas é daí pra cima, era daí pra cima. Então você era um bom aluno. Bom aluno. E eu era problemático na relação do questionamento, das perguntas, né? Qual que era a matéria que você ia mal? Você tinha dificuldade? Não tinha matéria que eu ia mal, não, bro. Não? Eu era mediano nas matérias. Em todas? Em todas. Matemática você era bom? Matemática era bom. Eu cheguei a cursar economia, né? Que é um curso difícil, né? Isso, como eu falei, aos 16 anos. Para quem conhece, né? Matemática era bom. Ouve lá Jorge cantando Matemática na Prática. E depois Fábio Braza também, isso é louco. Eu, office boy na faculdade, fazendo uma faculdade de economia. Que eu canto lá já, o rap trazendo a minha história. Em A Mesma Incrível eu falo que aos 20 e poucos de idade larguei a faculdade. Já era aquela fita de você experimentar um desconhecido, algo muito diferente, era muito violento. Porque eu frequentava, a minha cultura, a minha arte era o quê? Eu passei pelo soul, passei pelo funk, passei pelo break, saca? Então a geração que eu tava me incluindo já não era uma geração minha ali dentro. O ecossistema era distante do meu pensamento e eu saí da faculdade e contei pra muita gente, mano, faz um curso técnico, se forma em alguma coisa. Na quebrada, por exemplo, quem é padeiro, mano, não vai pro crime, saca? A gente não vê quem tem uma formação de algo muito cedo debandar, porque é aquela palavra que a gente estava falando há pouco, a necessidade muitas vezes faz a urgência, né, dos atos. E eu tive essa oportunidade, essa caminhada, mas a faculdade foi muito importante porque lá, até por processo construtivo da letra, eu fiz uma matéria chamada Metodologia Científica, em que ela conta o processo científico da criação das coisas, do entendimento da ciência. Então você observa e relata o observado, planeja e conclui o plano. Então as minhas letras, elas sempre tiveram um cunho assim de começo, meio e fim, história. Eu passo pelos cantos, pelas vielas, pelos becos até chegar no final. Tem um enredo, né? Isso foi na faculdade que eu busquei. Talvez seja a maior contribuição que a faculdade me deu. Uma de falar que não era o que eu queria, mas segundo de me dar um conhecimento, uma vivência de como trabalhar com o texto, que eu lidava só com palavras, né? Palavras soltas. Para juntar as palavras é preciso técnica, né? Não só amor e verdade. Por que te afastou da faculdade? Eu sei que você já falou, eu preciso entender. Fala mais um pouco.
Mano, a gente queria, no intervalo, a gente queria dançar break, mano. Certo. Da faculdade. Da faculdade. Eu tinha um parceiro, um Leal, o Freire, que foi dos Magrelos, né? Era dos Magrelos até hoje. O Freire também passou na faculdade, era meu refúgio. A gente treinava, colava ali de canto, mas não tinha. E aí eu, na aula já não interessava tanto também, eu queria sair dali. Foi isso que aconteceu. Saca? De forma simples, objetiva, não era um lugar pra mim. Agora, eu tenho que falar isso com muito cuidado, porque... Sim. O conhecimento, né? A faculdade é algo praticamente assim, na fábrica em série do que é o ser humano, né? Estudar, ir para a faculdade, ter um curso superior, ser doutorado. Sim, sim. Eu tenho uma amiga chamada professora Denise Botelho, ela fala, Gog, quando eu era minha mãe empregada doméstica na barra da saia dela, ela falava, filha, estuda para sair daqui. E ela estudou, doutora, pós-graduada, renomada, e ela falou, Gog, cada vez mais que eu avançava, eu me sentia mais solitária, eu não tinha gente parecida comigo, não tinha nada que se aliava à minha vivência. Então a faculdade também, mano, tem esse sofrimento também, tá ligado? Eu acho que intuitivamente eu saí disso antes dela me contar. Mas agora, quem aguenta, o rojão e quem quer, a gente não pode matar sonho, né, Brau? Acho que a nossa geração, a evasão negra era muito, apesar que você é um cara que cursou faculdade, certo? Você nem tá nessa estatística da evasão negra, mas de alguma maneira você também evadiu da faculdade, algum desconforto tinha lá pra você sair. Eu também, eu tive esse desconforto, eu também tentei fazer um curso técnico num colégio, curso técnico de eletrônica. Eu, péssimo em matemática, fui fazer isso pra me mostrar, não sei pra quem, talvez pra minha mãe, pra alguém, pra mostrar que eu tinha interesse em ser alguma coisa. Terminei a 8ª, não sabia pra onde ia, não sabia nem por que eu tinha estudado até a 8ª, não aprendi nada. Nada que me serviu assim muito, fora aprender a ler e escrever. Do que eu aprendi na escola, pouco eu uso hoje em dia, isso é perigoso falar. Mas é a verdade. O rap me ensinou muito mais ouvindo pessoas do que na escola mesmo. E é curioso, né, isso que o Brau tá falando, na própria música, tô ouvindo Alguém Me Chamar, meio que ele versa sobre essa diferença, sobre alguém que foi pra faculdade, né, e o Guina não, né, por exemplo, aliás, o Guina era inspiração, né, salve, salve, e aí ele mostra, né, que o irmão dele lá estava fazendo um curso, acho que é direito, advocacia, acho que era isso que ele queria. Sinceramente, eu me sinto feliz, graças a Deus, não fez o que eu fiz. É muito louco. Eu lembro que eu estudava num colégio, fazia o curso técnico, e não havia negros, tinham 4 negros, ficavam em cada canto, e tinha festa de temporada, e tocava muito rock, e as festas dos caras, era só os caras, e a gente ficava assim, não tinha identificação, e eu também pedi pra sair. Falava, não aguento mais. Vou à luta. Isso aqui não é pra mim, eu não me identifico com nada aqui, não tô aprendendo. Escolhi a matéria errada. Pois é, escolher a matéria errada. Escolhi a matéria errada. Agora, qual que era a matéria certa pra um cara? Ô, Gog. A 7ª série você ia fazer físico-química, né, mano? Aí você fala, mano, é físico-química. Péssimo em tudo que se... Inglês ou espanhol. Tudo que se relacionava a conta eu era péssimo. Física, química, eletrônica só mexe com isso, né? Então, péssimo. Péssimo aluno. O rap é um milagre, cara. Você é um cara inteligente, dá pra ver, desde o começo da sua carreira, você já começou no nível alto de intelectualidade. Eu acho. Diferente de mim e do Blue, do Ed Rock, do Taíde, foram os caras que estudaram pouco mesmo. Porque a gente faz parte da evasão, né? A evasão negra, né? A tal da evasão negra, que fazia a gente sentir no território inimigo mesmo. Que você poderia ser humilhado ali a qualquer momento por alguém, por você não saber das coisas mesmo. Não saber, não saber é humilhante, né, mano? Mas estamos aí diante de 2 monstros conversando, né? Você é louco, é muito satisfatório ver 2 caras assim que são nossa referência máxima do rap nacional trocando uma ideia. O break, mano? Eu sei break. Era mediano. Nos Magrelos, não era? É dos Magrelos. Os caras do Racionais também dançavam, né? 83, 84, nós já estávamos no... Porque, na realidade, depois que a gente entende que é uma sequência, né, da renovação black, né? Veio o soul, o funk, você pegou essa disco, parte do funk também, com né? 12 anos. Você começou a curtir com quantos anos? 12 anos. E 78? 77.
que rolava? Então, rolava... Ainda não tinha... Pro DF a gente não tinha condição de ir pra baile, né? Então tinha os sons nas casas. Então, era muito diferente o DF, mano, 77. Eu venho do Guará, né? A região que eu morei, que eu cresci, rua de terra. Então só depois que veio as manilhas, o asfalto, a gente viu crescer aquilo ali, a gente era feliz, mano. A gente Obrigado, vivia num Rocha. estado, né? Bondade, Rocha. Se você fosse ver de cima, era um estado opressor, mas que a gente tinha... O desconhecimento muitas vezes é um alívio, né, mano? Saca? A gente tem que ver também nessa cena. Isso. E aí, a dona Zefinha era uma senhora da minha rua que ela sempre fazia festa, o Carlinho, a Dila, o Ilinha, e era o ponto de encontro da gente. Então, dali, dessas pessoas que se encontravam lá, que surgiu o nosso grupo de dança, os Magrelos. Quem levou essa cultura lá pra Brasília? Você tem noção, assim? Mano, eu vou brincar com você pra falar que Nelson Triunfo passou por lá, mano. Ele tava nessa época por lá. Antes de vir pra São Paulo, Nelson passa por Brasília. Ele era topógrafo, né, mano? Então ele que ajudou a planar a Ceilândia. Cê é louco, Nelson, Diadema, Casa do Hip Hop. Grande abraço, Nelson. Nelson Triunfo. Então, nessa época, Clube dos 200, a gente via falar das histórias. Que ano era isso? O Nelson passou antes de 77 lá. Olha aí, cara. Olha aí. E vindo pra cá, na saga nordestina. Ele né? foi o Abraão. Abraão Funk. Levou pra Brasília. Dos nossos. Porque Brasília é um lugar neutro que veio de gente do Brasil inteiro. Mas quem levou essa cultura norte-americana negra pra lá? Foi ele? Então, Brau, todo mundo caminha, né, mano? Então, quer dizer, a gente bebia já um pouco de São Paulo, eu não tinha essa consciência, né, do Rio, porque a gente foi muito mais afetado pelo Rio do que por São Paulo. Isso naturalmente porque a capital vem do Rio de Janeiro, né, de Niterói, e se instala em 60 em Brasília. Os carioca que levaram? Os carioca. Essa cultura black? Os carioca. Carioca, né? Meu pai, vinil ali, Gesto Gigcom, papai tinha, Tony Tornado, Miguel de Deus. Seu pai já curtia essa onda? Já, meu pai era black. Ele curtia essa onda que da hora. São Genésio. Nossa. Seu Genésio era o bom malandro, né? Aquele coroa que conhecia Gerson, mas também mostrava pra gente o que mais marcou dele, que tem pra mim, é Nelson Gonçalves. Né? Então, naquela mesa... Eu gosto. Às vezes as lágrimas caem, porque... passa, né, mano? Agora, Paulo Sérgio, a gente falou um pouquinho dele também. Na vida passa, tudo passará. E nada fica, nada fica. Isso aí é o nosso grande intérprete, Nelson Ned. Nelson Ned. Nelson Ned. E aí, o que acontece? A gente vai caminhando e vê que os caras estavam certos e parecia que não tava, que era uma coisa que a gente não estava preparado para ouvir, na realidade. E papai foi esse elo, né? Então, mamãe com a educação, com a palavra, papai no ditado e nos discos. E foi o que gerou a gente. E Brasília, dessa época, a gente passou pelo soul. Quando veio o funk, veio meio protesto, porque os caras do soul, né? O funk dá diferenciada, né? O funk Qual é mais... funk você fala? James Brown. James Brown. Né? O soul é uma transição, vem você o funk. Você pegou essa fase dos caras? Peguei, do disco e o break. Mano, quando chegou a época do break, era protesto, né? Os caras, mano, vocês rolando no chão, né, mano? Dançando no chão. Aqui não sei se teve esses protestos da quebrada, mas a gente tinha, porque acabou a música lenta ali, né? Tinha lá a música lenta no final dos bailes, acabou a música lenta e era break só. Então, aquela geração... então lá acabou a lenta antes daqui. Acabou a lenta. Aqui acabou também, foi o rap. Eu acho que foi o rap. Foi, né? Foi ficando uma coisa assim, a palavra do momento, foi entrando em desuso. Dançar música romântica, coladinha, arrochado. Mano. Era a melhor parte do baile, foi entrando, assim, era como se, estranho até, né? Por que aconteceu isso? Porque era uma fita comportamental, de comportamento, postura, né? Ninguém quer ser fraco, né, bro? Parece que a dança, o carinho, o abraço, o romantismo parece que enfraquece, né? Eu lembro dos caras bravos, cara. Época quando eu era jovenzinho, que a gente ia pros baile black, né? A hora da música romântica era o auge. Era o auge. Tudo que você fazia era pra aquele momento ali. E eu vi essa tradição também sumir. Foi desaparecendo. Aí os DJs também pararam de tocar aquela música romântica mais devagar e foi substituindo por outras músicas. E o entretenimento mudou, porque o ser humano mudou também, né? É louco.
O baile não deixa de ser um termômetro, não? Mas a gente está falando de um momento que foi uma transição um pouco demorada, né? Por exemplo, eu conheço minha esposa no baile, 87, 88, eu ainda dançava o passinho, né? Do funk, e já iniciando no break. Então ainda tinha, não foi de um momento para outro, né? Foi todo um processo. Ele quando chegou em 95 já não rolava mais. Não, aí já tinha ido, uma né? década já quase que já tinha ido. E hoje isso tem um revival, né? Brasília, por exemplo, tá vivendo muito essa cena da nostalgia dos anos 80. A gente tá embarcando nessa, muito, muito, muito bacana, eu acho. Quando eu ia em Brasília, eu notava que os compositores de lá, eles tinham uma forma de compor. O ponto de partida dos caras era diferente do paulista. Era uma coisa assim, às vezes mais espiritual, uma coisa mais ligada ao sobrenatural. Era a impressão que me dava. Um sobrenatural sombrio, né? Eu sempre achei, né? Você pega a capa do Câmbio Negro, Subraça, os caras com aquela vela lá, tal, o X e o Jamaica. Sempre achei bem ligado a esse sobrenatural sombrio e gangsta. Pra mim sempre foi meio isso. A forma que os caras de lá escreviam. Tudo assim, evocavam assim, era Deus e o diabo. Sim. Era o que me passava, tinha uma espiritualidade diferente o rap de Brasília ali, da forma que era diferente do jeito que os caras escreviam aqui em São Paulo, mano. Você notava isso ou não? Brasília e São Paulo foram assim os polos, né, emergentes do hip hop e do rap nos anos 90, né? E Brasília se caracterizou primeiramente pelo boom, pela caixa pesada, né? O grave, isso, a música, o texto forte. Quando você pega Câmbio Negro, quando você pega Cirurgia Moral, quando você pega Voz Sem Medo. Quem são os primeiros, mano? Os primeiros de Brasília? Os rappers, né? Mano, nós surgimos tudo ao mesmo tempo ali. Tem algum um ancestral esquecido assim? Um ancestral? Aqui tem, em São Paulo tem alguns, mano. Tipo Black Jr. Certo. Black Jr. era rap, já. Caramba. E aí, conversando com a Tula. Com a Tula, sim. Ela falou, Brau, então, muito se fala quem é a pioneira, nem é a Tula. Tem um grupo de meninas brancas do ano de 83 que gravaram uma música num coletânea e era um estilo rap. Elas são as primeiras. Essa eu não sabia. Infelizmente tem uma que já é afinada, falecida e tal, mas não sou eu e existe. Então parece que tem sempre descobrindo alguém que gravou primeiro. Foi esquecido. O Black Jr. era uma pessoa? Black Jr. é um grupo. Um grupo, tá. Mas que lindo, Stasi, você estourou, né, mano? Era programa de TV e foi um momento muito importante, impactante. Em Brasília nós temos, por exemplo, Oswaldão cantava o Pato, ele hoje tá em outro ramo. DJ Rafa, né, mano? Tem também o Batata, National Rap, que era um grupo assim muito avançado pra época. Mas se a gente, mano, o rap é muito perseverança, né, Brau? Quando você falando, eu pensando, mano, ninguém desistiu. Todo mundo todo mundo tem uma reverberação diferente, né? Alguns se destacaram mais, mas na base os grupos de rap de Brasília estão todos atuando, todos em peso. A gente não vê, assim, desistência, a não ser tem parceiro que já partiu, né? Mas que então, Brasília criou uma independência. Sim. Uma autossuficiência. A gente tem uma história de superação em Brasília. As equipes de som, nós tivemos produtores de musicais muito fortes, como DJ Leandrônico, DJ Rafa, na primeira geração, assim, que lançou muita gente, colocou muita gente na estrada. Por exemplo, um grupo que eu acho que deve ser bem mais lembrado, baseado nas ruas, o Marcão. Marcão tá nativo, escrevendo, parceiraço. Então, tocou na 105, né? Muito tempo. Pensar, tem alguns que ficaram, né? Por exemplo, DF Movimento também, outro grupo importante do rap de Brasília, que chegou a gravar pela TNT Records 2 discos, também produzido pelo DJ Rafa. Nós temos a gravadora Discovery, que lançou uma centena de grupos, a Marola Discos, que lançou também vários grupos. Então, Brasília tem uma identidade, tem uma força própria muito grande dentro do hip hop. Sim, é até um milagre, não? Pelo tamanho da cidade. Parece o Santos. Brasília hoje tem praticamente 4 milhões de habitantes, bro. Entre Brasília e toda a grande Brasília. Só que Brasília foi uma cidade criada para não ter tensão social. Então quem mora na Ceilândia já não ouve o choro de quem mora ali em Planaltina, no Recanto. Como é que isso é isolado? Como é que... Bro, eu acho que é uma estratégia, né? Porque, por exemplo, você pega cidades como Rio de Janeiro, por que sai de Niterói a capital? É porque era tudo muito junto, né, mano? Você imagina hoje a capital do Brasil no Rio de Janeiro. Seria outro ecossistema cultural, político, econômico no Brasil. E Brasília é uma cidade. Eles colocam a discussão de interiorizar o país, né? De fazer a integração nacional.
Nessa época também as rodovias são construídas, mas na realidade, do ponto de vista da segurança nacional, o plano é afastar, né, e criar uma cidade em que as cidades satélites não cheguem até o plano piloto com tanta facilidade. Tá? E aí a gente discute hoje, atualmente, esse é um processo que culminou na discussão do direito à cidade, né? A minha estrada dentro do hip hop, ela é pautada por uma decisão: sair do meu território. Quando eu venho para São Paulo, eu acelerei o meu amadurecimento musical, profissional. Eu vi coisas, né, e aprendi coisas que não tinha na minha cidade, levei para minha cidade, e eram coisas que foram importantes tanto na minha carreira como na sequência de ajudar o hip hop de Brasília a se desenvolver. Quando a gente fala de grandes shows, de grandes espetáculos, de coisa bem montada, de coisa trabalhada, isso é o que se vê pelo mundo. Então, quanto mais se viaja, quanto mais se anda, mais você conhece. E tirar isso do ser humano, né? Quando você tira o direito à cidade, você tira tudo dele. Quando a passagem tá cara, mesmo com o subsídio enorme do Estado, é uma violência. É uma forma de nos amordaçar também. A gente pensa que a violência é a física, mas a mental, ela supera, no meu entender. Quando você percebe a violência física, é porque a mental ela já está num estágio muito avançado, metastático praticamente. Certo. A minha experiência na cidade e ali no Distrito Federal ali, é uma cidade de uma grandiosidade, uma cidade muito poderosa. Eu tiro pelo próprio Racionais. O número de pessoas que mobilizavam em Brasília para assistir um show nosso era muito maior do que todas as outras capitais, às vezes capitais maiores. A mobilização da cidade e a união em torno de um movimento que estava chegando ali, pegando força ali, que era o Racionais, juntamente com o rap do brasileiro todo, inclusive o local. Estavam todo mundo começando. Sempre foi assim uma força que parecia ser independente, mas ao mesmo tempo não se parece muito preocupado em dialogar com o restante, porque talvez entenda que o restante não esteja muito interessado. Você acha que o rap de Brasília seria importante globalizar ou manter a tradição? É o caminho? Ou existe meio termo? O meu divã sempre foi pensar o seguinte: eu canto rap nacional e não regional. Então, em língua portuguesa. Nós temos aí países lusófonos, temos espaços primeiros e primários para conquistar. Tanto que nós aqui no interior do estado de São Paulo, nos anos 90, estava ouvindo o GOG e a gente sabia de cor todas as quebradas de Brasília, que a gente nunca pisou, por conta do rap nacional que chegou aqui. E depois o GOG vai dizer sobre a nossa cidade aqui, Itapetininga, né? Quando ele fala lá em Brasília, a periferia, parte 2, né? Meus olhos enchem d'água quando lembro a recepção de Guarulhos, Itapê e Uberaba. Em coro público cantando o nome das quebradas. Porque aqui a gente sabia cantar todas as quebradas de Brasília. Porque a gente se identificava com a nossa quebrada daqui também. Periferia é periferia em qualquer lugar. É só observar. Brasília, isso que você está falando, parece e gera as contradições, né? Eu acho que o crescimento gera as contradições. Então, de tanto não crescer para fora, cresceu para dentro, cresceu dentro. Então você pega grupos como Alibi. O Alibi foi um estouro impressionante. Sim. No DF. Cirurgia Moral. Então foram grupos... E furaram a bolha, né? Furou a bolha também. Que é um grupo que atua muito localmente. A gente precisou de ser forte na nossa casa primeiro, porque as dificuldades, né, elas existem e sempre existiram. E a gente não era, na realidade, uma das discussões que eu vejo da primeira geração é que a gente sempre foi meio que inquilino, saca? A gente morou muito na casa dos outros. Nós nunca trouxemos o empreendedorismo, o crescimento nosso, e investir a nossa grana e a nossa estrutura dentro de nós mesmos. O interno ali, não? O interno. Para criar, por exemplo, as lojas de discos. Elas não eram nossas, né? Eram de pessoas que lucravam dentro do hip hop com lojas de discos, com raras exceções. Então isso, quando essas pessoas saem do negócio, o negócio fica sem recurso. Então nós enfrentamos várias secas, né, vamos colocar assim, dentro do hip hop, exatamente por falta de investimento próprio. Então é preciso, eu acho que os grupos de ponta, desde o início, entender a responsabilidade e falar, mano, eu vou ter que investir. A Só Balança quando eu criei a Só Balança em 93, na realidade foi porque eu não tinha quem me gravasse.
O próprio Racionais também, né? Cosa Nostra, eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? Antes estava pela Zimbábue e aí depois eles mudam também, né? Mas na mesma hora eu possibilitei o lançamento de muita gente. Uhum. Ó, com gravadoras em Brasília, nós tínhamos gravadora da Discovery, que mais se destacou. Em 99, o GOG lança a primeira coletânea de rap do DF, onde, como destaque, nós temos o grupo Ideologia e tal. E era necessário lançar uma coletânea. Dali surgiu Voz Sem Medo, mais uma vez citado. E quando a gente não toma essa iniciativa, a gente está à frente no volante da cena, a gente atrapalha a carruagem da história, mano. Saca? Então acho que se você for ver em questão dos povos, né, mundialmente, aqueles povos que mais se uniram, que mais se ajudaram, foram os que mais cresceram. Muitas vezes nem com toda a sabedoria, só para dominar. Mas eu acho que a autogestão ainda é uma caminhada para o hip hop e que a gente aprende isso, a gente vai ver isso com mais evidência nessa geração nova. As pessoas criticam a geração nova do rap, mas eu acredito que eles abraçaram o empreender de uma forma inteligente, saca? E aí, por isso, consequentemente, como eu consegui, como eu fiz, essa geração, ela fala, mano, isso não tem nada a ver com política, então eu não quero mais resolver política. Ou seja, o resumo da matéria do que eu estou colocando é que se você não prepara politicamente o parceiro para crescer, vai dar um problema lá na frente. Tem que ter formação política, tem que ter consciência de classe. Onde eu estou, onde eu nasci, a culpa é da cegonha, eu vou defender esse espaço. E a gente se confunde muito disso, né? Totalmente existencialista, né, mano? Parece que tá citando nas entrelinhas Jean-Paul Sartre, né? O existencialismo, Heidegger e tal, mas não, é um pensador periférico, GOG. Quem nasce do outro lado, bro, não confunde, mas a gente tem esse problema, a gente confunde, a gente quer sempre, o sonho é ir pra lá, ir pra lá, ir pra lá, se isolar, e aqui fica carente. E a gente tem que transformar a carência em querência, entender que é querência, não é carência. Eu quero. Essa estrada é uma estrada que o hip hop ainda precisa de trilhar com mais maturidade no Brasil. Eu acho que nós temos o hip hop mais importante do planeta. Com todo respeito a todos os baobás do hip hop, a todos que criaram a engenharia primeira, mas o hip hop brasileiro, ele é muito emergente, né? Real. É quase saúde pública, tá ligado? Ele é política pública, ele é reflorestamento, ele é reescritura, ele é desconstrução, é desmontar e não desviar na reta do fim das vozes do início. Com base nisso, você pode ser tudo, bro. Você tá louco. Qualquer um pode ser tudo. Não desviar no fim das vozes do início. O GOG tem uns versos que me fez lembrar da própria música que ele participa com, acho que é Face da Morte, talvez, ou Visão de Rua, mano, na época que a Dinadi tava viva ainda, né? Cada um pode ter e pode ser o que quiser. Eu sou, tu és, ele é, então parceiro, vai na fé. Vocês já ouviram esse som, mano? Esse som é bom, viu, mano? Eu acho que é junto com Visão de Rua. E não lembro se era Face da Morte ou Realidade Cruel, mas é um som bom demais também. Super importante e precioso para nós. Existem prioridades que não se deve desviar. É lógico que a gente sabe de onde a gente veio, a gente espera, né? Pelo menos eu, quando eu me sinto confuso, eu olho pro passado e eu encontro a minha estrela, o porquê das coisas. Muitas vezes as coisas ficam confusas, Gol. E o nosso movimento não é tão lógico e não é tão heróico também. Tá ligado? Eu sinto você um herói. Herói da resistência mesmo. Um herói. Por isso é tão admirado. Mas ser herói custa muito caro. Custa muito caro. Eu vi ideologia pura. Tudo que você fala é tudo muito puro. É quase sólido. Eu fico pensando, e às vezes eu penso coisas que eu não deveria pensar. Sozinho eu penso merda pra caralho. Vale a pena você se cercear de tanta coisa que a vida pode te oferecer por pessoas que você nem sabe se realmente estão te ouvindo. Jesus chorou, né? Ou te respeitam. Isso eu não tô falando de você, tá? Tô falando, fazendo um paralelo entre nós dois. Eu me enxergando em você, pensando dessa forma. Às vezes eu me sinto um vilão
Eu tô meio Muito sincero, desacreditado de algumas Muito coisas. sincero, velho. E tô ressignificando outras. Você é louco. Honesto. Pra não me tornar um trouxa. Na mão de manipuladores. Porque a partir do momento que eles descobriram os pontos fracos do coração do Mano Brown, é lá que eles vão atuar. E estão fazendo isso. Então eu não tenho exposto muito certas coisas que eu... Entendeu? Diferente daquela época que a gente começou a carreira, quando era necessário panfletar o beabá das coisas. Era o beabá mesmo, você sabe disso. Era o beabá do orgulho negro, era o beabá do orgulho da periferia, era o beabá do orgulho da favela. A gente estava recomeçando tudo. Tudo era muito feio e lameado. Tudo era de baixa qualidade. A gente era macaqueado. A gente era tirado, ignorado. A gente não via um semelhante em lugar nenhum, em foto nenhuma, em outdoor nenhum, programa nenhum, nada. Só em matérias policiais. Isso era o começo do rap. Lá a nossa autoestima era no chão. A gente falava de comer. Prioridade, comer. Sobreviver. Comer mesmo. E às vezes eu acho que o meu senso de urgência e prioridade não serve mais por hoje. Porque a geração moderna não entende esse nível de pobreza que a gente conheceu. Que já não é ref. Não é referência. As prioridades hoje são outras. Às vezes eu me sinto bobo por sonhar com certas justiças que as pessoas não estão nem aí. Os próprios pretos não estão nem Enquanto aí. o Brau Isso tá não. poético e as pessoas estão no modo sobrevivência, mano. Brau, é por isso que eu falei, coloquei, que a gente tem que... A formação política, ela cria ela cria uma estrutura em você que, independente da leitura que você tem do que te cerca, você tem uma caminhada a seguir. Olha, essa geração, a escola nunca teve tão triste. Diante de tanta informação, se gera um vazio. Olha o espaço que o rap tem que trabalhar como transformação das pessoas. Está ali, Real. Continua. Né? Você é louco. Essa, resposta, agora, resposta. talvez seja um estágio mais elevado, outra geração que vai discutir isso, mas é um tema do rap. Não é do ser humano Gog, nem do Pedro Paulo, mas é dos que estão por aí, do Gustavo. Eu me sinto mais aliviado quando eu olho esse ecossistema cultural brasileiro relacionado ao rap, à música preta. Eu falo, mano, tem ancestralidade. Eu deixei legado. Dá pra... A impressão que me dá é que o Jorge tá falando, né, mano, sobre a ancestralidade, saber de onde se vem e conseguir mirar para um futuro, né, mano? Independente do rumo que se tomou a vida da personalidade, seja Gog, seja Mano Brown. É um caminho muito maior do que o individual, é coletivo, que tem de onde veio e ainda tem para onde ir. E com tanta informação, a informação não significa sentido. Informação pode ser dados, excesso de informação. E o Gog parece que aponta um caminho. O que fazer com tudo isso? Descansar um pouco, mas ainda não está nessa fase. Está nessa fase do descanso ainda. Não está nessa fase do descanso. É preciso falar mais. A gente falou muito pouco de amor, Brau. E hoje, Verdade. nessa carência do amor, surgiu alguns problemas que foram naturais da nossa postura. Por exemplo, quanto tempo que nós paramos para sorrir? Né? As capas dos discos, as cenas. Então nós criamos uma geração que não chora, que não se emociona. Embora o Brau E aí tentou veio a trabalhar máquina, isso, transformando essa Jesus máquina chorou. humana mais máquina ainda. Endurecido. Gog, você falou falar de amor. Eu usei a palavra há pouco tempo, macaquearam a gente. Eu fiz um disco falando de amor. Eu sei que não existe só o amor de homem e mulher. Sim. Existe igual a música do Ed Rock, fala de pai e filho. E como se um homem negro falando de amor não tem utilidade. Eu provei dessa tentativa que você está falando. Aí tem que falar de amor, Brau. Eu falei de amor a vida toda, talvez. Disfarçado de palavrão, às vezes, e tal. Mas sempre querendo que alguém vivesse. E foi confundido com violência. E quando eu fiz... Nós estamos falando que nós fizemos...
um disco abordando questões sentimentais profundas do ser humano, não só do preto, ou do branco, ou do rico, ou do pobre, ali eu perdi a utilidade. Não é hora de falar de amor, tipo, foi o recado que me mandaram. Tipo assim, a leitura. Não, Brau, cadê o revólver? A gente quer assistir um filme de Bang Bang. Estamos com o controle remoto na mão e o Brau não veio. Tá todo mundo esperando um tiroteio aqui. E o Brau veio com essa conversa de amor. Cadê as ideias de assassinatos em série que você cantava nos anos 90? Queremos assassinatos em séries em cima de rima. Virou mercado, Gobi. Tá ligado? É quase um arquétipo. O Mano Brown era quase um arquétipo da cara fechada e enraizou muito essa imagem, né? E aí quando ele muda, e não é que muda, né? Na verdade ele revela o amor que estava transvestido de outra roupa, né? E aí ele mostra esse amor de uma outra forma, o pessoal realmente... Mas é por uma questão quase de... O pessoal vê a vida como um filme, né? E não entende a pessoalidade, a vida. O Brau é obrigado a falar de violência. É um produto Brau, eu particularmente da militância. O seu trabalho, né? É o trabalho que você fala de amor e está citando. Eu vi como... Eu conheci um pouco mais o Pedro Paulo, né? O Mano Brown se permitiu e eu vi maturidade ali. E dizer que na comunidade, diante do sofrimento, você lembra que eu falei lá da alegria, mesmo em plena ditadura? Se o ser humano não fala que ele também é feliz, que ele tem um momento de felicidade, ele está mentindo. Ele é um personagem. E exatamente tirar essa máscara é a grande transformação. A revolução, elas são feitas de vários estágios evolutivos. E as pessoas acreditam que um dia a gente vai a palavra mais colocada no rap dos anos 90, ali, 2010, era a palavra revolucionário. Humildade. E Sérgio Vaz falava, mano, arranca o R, faz o chaveirinho, coloca aí, depois a gente solda esse bagulho, porque primeiro precisa de evolução. O que Sérgio Vaz traz ali a leitura dele? Formação política, cara. Porque uma revolução, um todo, ele tem um tempo para se apresentar como mudança. A história do rap, do hip hop, não está escrita. A história, ela tá em constante andamento. Está escrevendo. Então, quer dizer, nós, naquele momento, nós fizemos uma reprografia do que era a nossa situação e colocamos o nosso texto lá, e foi muito importante. Mas como nós continuamos vivos e atuantes, é preciso a gente ter, aí sim, a humildade, né, de falar, mano, é preciso continuar trazendo a mesma fotografia atualizada, o mesmo trabalho. E as pessoas acham muitas vezes, mano, você fala da mesma coisa. E eu canso muitas vezes, Bravo, porque as pessoas querem conversar comigo mais de textos do que de música. Então. Posso fazer uma pergunta filosófica? Pode. Você acha que o pessoal que ouve o nosso som, eles querem mudança ou eles querem mais uma dose da mesma bebida? Tudo de novo, igualzinha. Brau, o ser humano, ele quer mudança, nem que seja mudança de caminhão, saca? Mudar de um lugar para outro. Agora, não é fácil você viver a mudança se você está com suas roupas e suas estruturas velhas amarradas ao seu corpo e à sua mente. A mudança, ela prevê uma vontade de falar, mano, eu quero estar lá, e isso é uma caminhada que eu quero alcançar de verdade. Porque as pessoas pegam e falam, mano, é bumbo e caixa, mano, tem que ter o chimbal também. A música social brasileira, Brau, se você fosse colocar, tem um bumbo, tem um chimbal, tem a caixa, tem um baixo. Quando você fala em equalizar ela, em termos de construção de classe, quem é o bumbo fala, mano, não mexe comigo. A caixa fala, mano, eu já tô num volume bacana. Quando você equaliza o chimbal, o cara, pô, o chimbal tá sendo ouvido demais. Eu tô te colocando isso para falar que a mudança não é algo fácil, diante de uma música orquestrada e colocada na cabeça da gente por coisas que a gente não se identifica, mas que são colocadas como realidades que não são passageiras. Por isso que o conceito de realidade, para nós, a gente tem que entender que realidade é o que se cria, não é o que se tem. Então, realidade é o que não é a realidade que o sistema coloca.
aquilo que está pronto para você. O centro da cidade, ele pode ser modificado, basta implodir o centro. É lógico que é um processo histórico caminhando até essa discussão. Mas quem vê o novo centro construído nem vai acreditar que um dia foi o que era. Quando aqui, tem duas perguntas que eu quero muito te fazer. Uma delas é, você falou formação política algumas vezes. Eu queria que você destrinchasse um pouco mais pra gente. O que você acha que a gente, olhando pro jovem que a gente tem hoje no Brasil, o que a gente pode destrinchar como formação política? O que você acha que tá faltando e qual é essa diretriz? Porque eu tenho 37 anos. Então, a formação, vocês me formaram, né? Eu fui e sou ouvinte de vocês. E tudo mudou muito, politicamente, musicalmente. Para o jovem de hoje, o que você destrincharia como formação política? Então, existe esse pensamento, né? E a gente parece que é verdade, que as coisas mudaram muito. Na realidade, a mesma casa, ela está pintada com outras cores, na realidade. A estrutura, quem tem boas condições, continua tendo as mesmas boas condições e com a sua estrutura ele trabalha para que as coisas continuem da mesma forma. A era da tecnologia, ela chega ela te dá uma falsa impressão de que você pode estar indo a outro lugar. Isso começa com o neoliberalismo lá, depois da queda do Muro de Berlim, da queda do muro, do surgimento do neoliberalismo, que as coisas, né, quanto menos Estado, mais você está bem. E a gente não consegue andar com as próprias pernas. E como é que você começa a andar com as próprias pernas, Simaia? Sabendo assim que você nasceu no seu berço de ouro, mesmo sendo um berço que para os outros é um berço sem nada. Formação política começa com falar: eu amo isso aqui está difícil, mas é o que eu tenho por enquanto. E trabalhando aos poucos para que aquilo mude, nunca dispensar como formação política, porque a formação política se dá na estrada, na caminhada, na percepção. Política, o primeiro gesto político que a gente teve foi gritar e chorar quando nasceu da barriga de mamãe. Já é um ato político. E continuar gritando é importante, mas não sair, sabe, e não abandonar o seu espaço é um ato político. Sair do seu espaço, mas lembrar, né, você sai do gueto, mas o gueto não sai de você, é um manifesto. E essa é a nossa carência, porque todo mundo confunde e só quer a querência. Querer é super importante, mas ser o que você é mais importante ainda. O Gog, eu sinto que a política hoje ela é muito mais delicada e sensível e perigosa mesmo. Muito mais do que quando a gente começou. Muito mais. A nossa geração era aquela que pedia para que as pessoas votassem. Lembra que teve uma época que o nosso povo não votava, os jovens negros não votavam, nem tiravam o título de eleitor. Você lembra dessa fase? Existia assim, acreditava-se que, sei lá, alguns candidatos não ganhavam porque o povo que tinha que votar não ia. Isso lá atrás. Então eu lembro que o rap tinha um movimento que falava, ensinava a votar, você tem que tirar o título, você tem que ter seus documentos, tem que tirar tipo o lance da cidadania, pertencimento. O rap pregava isso, veja bem, isso é quase um bagulho de direita, né? Jovem, dirija-se ao serviço militar, era quase isso, vai lá, tira seu documento, sai da marginalidade, sai do anonimato, né? Você é um homem negro, um jovem negro, tem que ter seus documentos, os caras vão te enquadrar. Tinha esse trabalho de base, mano, de falar, tira os documentos, vá votar. E hoje, você falar de política é tão delicado que nem parece que a gente tá falando do mesmo assunto. Política. Tá ligado? Falar de política no começo dos anos 90 era tipo assim, era a cesta básica. Do básico mesmo. Hoje, o mínimo da dignidade. O mínimo da dignidade. Tenha documento, a polícia vai te guardar, o básico. E a gente foi muito útil nessa fase. Fomos muito útil. Passados quase 40 anos, 50% das pessoas que nos ouvem, talvez pouco mais, pouco menos, não concordam com as coisas que a gente canta. É muito louco isso, ver essa mudança. A visão ficou muito mais sensível. E existe um tratamento mais... às vezes eu acho que a forma que a gente quer transmitir esse senso político, não vou dizer ultrapassado, mas talvez seja ideológico demais. Os jovens estão mais céticos em relação a políticos.
E às vezes eu penso, como artistas como o Gog, o Brau, pessoas como esses caras, não deveriam estar do lado de político nenhum. Sinceramente, eu penso isso. Ao mesmo tempo, eu não vou me isentar de escolher um lado. São coisas diferentes. Mas eu não sei se eu quero necessariamente estar convencendo pessoas a votar no candidato que eu vou votar. Entendeu? Brau, tem alguns dados para a gente buscar respostas, né? 1988, 100 anos da abolição da escravatura. Eu já estava com 20 e poucos anos. Então, ainda existia no planeta Terra, naquela minha época, eu convivi com pessoas escravizadas que foram 88, com 90 anos, 95 anos. A escravidão, ela permeou o Brasil, a escravização, por 380 anos. Então, o resultado de tudo isso, historicamente, é muito próximo. Sabe, parece que foi anteontem. Nos anos 70, Brau, o governo federal, ainda sobre a ditadura militar, criou um movimento chamado Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, porque mais de 70% da população do Brasil não era alfabetizada. O cara, quando queria te chamar de analfabeto, te chamava de Mobral. Mobral, e aí, Mobral? E aí, Mobral? Pá. Então, foi muito pouco tempo para descobertas e passos que seriam importantes. Então, a formação política, né? O movimento negro, ele nasce ali politicamente. Nós temos toda uma estrada que vem lá de Abdias, todo o experimentalismo negro, o teatro negro, a Frente Negra Brasileira, mas os cadernos negros dos anos 70, mas nós temos um movimento negro politicamente fundado em 1978 nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Milton estava lá, Adão estava lá, Regina estava lá, estão com a gente até hoje. Inclusive ontem estiveram comigo, num momento muito importante, que foi a criação da Escola Nacional de Hip Hop. E na mesma hora existe a contradição de que o hip hop não quer fazer parte disso, mas a escola, Brau, ela ainda não é escolha. E o hip hop, se ele traduziu em dia a dia um texto que foi vitorioso para nós, e vem sendo vitórias para nós, ele pode ajudar a escola a ser escolha. Mas, então, só que as pessoas que pegaram e chegaram, os novos alfabetizados, eles não foram afrobetizados, Brau. O processo de afrobetização é a evolução da alfabetização. É o conhecimento. O que é educação? Ela é conhecimento, mas é conhecimento focado. Quando o território total, o celeiro do conhecimento, não nos é aberto. É como você falou, valorizam as coisas, não valorizam outras. Então, eu quero colocar que é um processo, nós estamos avançando. Mas não dá para enxergar. E a política é como visitar. A política é como entender a política de forma diferente. A política é um direito do ser humano, do protesto, do se alinhar a determinado pensamento. Agora, a visão política ampliada está muito para além do político. Aí sim que está a discussão. Mano, eu concordo com a política, mas não abraço a ideia do político. Mas onde é formado o político, Brau? O político, ele é eleito por quem? Então. Aí está a questão, Semaia. Por nós. Por nós. Então, por que isso acontece? É porque quando você fala volta para a base, é porque a crise política agora eu vou colocar a crise política não partidária, mas dentro do hip hop é exatamente o quê? Dentro do movimento negro. É o quê? Porque os nossos melhores quadros, porque primeiramente antes nossos quadros estavam na parede, Dandara, Cotirene, né? Nós passamos a ter quadros perambulantes, pessoas, né? Como a professora Soeli Carneiro e como outras que são muito importantes para nós. Mas o que acontece? Esses quadros foram ocupar cargos políticos. E eu comecei a perceber, Semaia, que os parceiros falaram, Gog, mano, eu recebi um não do político, só o político era aquele cara que estava com nós na manifestação. Ele agora é chefe de gabinete, ele é diretor, é secretário. Mas, mano, é ele que tá dando não para nós agora. E é muito triste a gente constatar, né, Brau, que ocupar cargos políticos ainda não é a principal caminhada nossa, mas mudar a forma de se fazer política nesse país. Eu ia falar sobre isso. A importância está... E nós criamos um partido nosso. Parece que, parece que o pecado original. Mano, vamos criar um partido nosso, partido de preto, partido de periférico e revolucionar tudo isso aí. A gente consegue. Você acha que esse é o caminho? Posso só trazer um adendo? Tá, que eu acho que... os mandatos compartilhados, né? Eles são uma novidade. Então, o Brau ganhou, mas quem vai comandar... É um coletivo. Gog, Brau é um coletivo. Mas o que eu queria trazer é exatamente esse ponto que você traz, essa decepção. Porque eu acho que se a gente for pensar na juventude, a minha geração, eu nasci em 88. Então eu vi um outro Brasil acontecendo. Eu acho que a política, o entendimento da política passa muito pelo que a gente sente, o que a gente vive. E a juventude, os mais jovens, principalmente quem vai começar a votar esse ano, ou começou a votar há pouco tempo, eles viram um Brasil e colocam muitas vezes nós que defendemos um lado específico numa posição que você não está sendo contra o sistema, porque parece que o que está no poder agora é o sistema que eu quero combater. Então, ser contra o sistema hoje, muitas vezes é ser contra quem, quando chega a eleição, que não é só a política que importa,
pra eles exatamente o que é o sistema. E aí, eu acho que esse debate é importante, porque independente do lado que a gente apoie ou vai votar lá nas eleições, o lance é que é uma contradição real. Porque, então, qual é a revolução possível? Né? Você até disse que as músicas, né, na década de 90 falavam muito de revolução. Qual é a revolução possível hoje? Parece que a revolução possível hoje é a de segurar o castelo para ele não desabar. O que não é uma revolução para muitas das juventudes, né? Então, eu tenho visto muitos jovens criando uma ideia de contra o sistema que é, não, desaba tudo isso daí. E aí, qual que é o caminho pra gente? É por isso que eu perguntei pra você da formação política, porque é uma encruzilhada, entende? No meu ponto de vista. É complicado, a gente chega assim e fala, porque é preciso ter muita responsabilidade com o que a gente coloca aqui. Tá? Primeiramente, a gente fala, pô, sou antissistema. Quem tá fora do sistema? O sistema é uma máquina que é uma engrenagem, Brau, que ele abraça todo mundo. Quer dizer, a minha questão é que ponto onde eu me encontro territorialmente dentro do sistema. É uma máquina que gira. Nesse exato momento... Estamos dentro do sistema. Estamos dentro. Do sistemão. E a máquina? Então existe o poder econômico, os bancos, tudo que estrutura, né, financeiramente e gera recursos, e gera renda, porque o poder econômico é o motriz primeiro, é o cérebro do sistema. Tá ligado? Então o que acontece? Hoje a gente vive um fenômeno da micropolítica. São pequenos aglomerados que se fortalecem, os evangélicos, os cristãos, pessoas que se fortalecem e que têm uma força política e que conseguem interferir nas decisões. Mas não é no sistema, na máquina, mas trabalham de uma forma que a gente tem que aprender que se a gente não tiver união entre movimento negro, movimento hip hop como um todo, poesia periférica, marginal, divergente, samba, reggae, se a gente não se juntar, falar, mano, vamos comprar mais de nós mesmos, vamos consumir de nós mesmos e vamos eleger alguém nosso. Entrou na pauta brava. Tá? Então, o que acontece? O sistema máquina continua sendo a mesma. O processo de transformação e de revolução é algo que depende de várias evoluções, mas a gente dá um passo importante nessa caminhada. Só que a todo momento a gente é sabotado por isso e muitas vezes vem de nós mesmos. Fogo amigo. Por isso que a formação política, mais uma vez, é super importante. A gente discute até hoje, muitos pretos não entendem que não existe o racismo reverso, por exemplo, né? Não, mas você tá tendo racista, pessoas de pele clara não entendem, por exemplo, o privilégio branco. Mano, pelo fato de você nascer com a pele clara no Brasil, você já tem um privilégio, você já caminha mais fácil. Você já tem menos trauma. Eu tirava, Brau, eu uso óculos há pouco tempo, mas eu tirava, passava a mão no rosto e olhava assim no espelho. Porra, é com essa cara mesmo hoje que eu vou pra escola? Quando você era mais novinho? Um moleque. Pensava essas fitas aí? Pensava. Caralho. Eu não tinha cara. Pô, e mais louco ainda que só depois que eu descobri que meu nome era bonito. Porque, pô, Pedro Paulo estreia, né, mano? Agora, Genival. Não era bonito não, Pedro Paulo não. Genival você sofre. Pedro não era bonito não. Não. Mas Pedro vinha pelo menos de pedra, que já tem uma história, pá. Tanto que eu falava Paulo. Você falava Paulo? Como é seu nome, Paulo? Sério. Sério. Mas não é tão importante. Ô Gog, eu sinto assim, mano. Você é um dos caras, assim, eu vejo sinceridade nas suas palavras. E da ocasião da morte do WD, eu estava no velório, participei. São assuntos polêmicos. A gente tem E ali eu notei o quê? Que, embora houvesse muitas condições de realmente dos caras estarem fortes e gravando e acontecendo as coisas, existe uma pressão externa muito forte para que o grupo permaneça preso ou um voto de lealdade máxima àquelas coisas que às vezes já não estão mais funcionando. Regras de um jogo que não existe mais. Esse jogo não existe mais. Vocês estão pedindo para os caras jogar regras de um jogo que não existe mais. Então, você acaba vendo pessoas que tiveram uma visão diferente do todo, que conseguiram um fôlego a mais. Tá ligado? Isso não é se desligar da política, mas talvez ficar independente dela. Tenho percebido também que a política tem se apoderado da arte e da liberdade e da involuntariedade? Voluntariedade? Voluntariedade. É involuntário ou voluntário? Involuntário é quando você não tá. Voluntário é quando você não, vai. É quando... Involuntário. O intuitivo, o puro. Do puro da arte, entendeu? O puro. O primeiro do voluntariado, aquele, né, bro? Quando a gente tinha 16 anos, 17, sabe? Por que eu usei o Consciência Humana e o WG como exemplo?
Eu lembro do Consciência Humana começando. Eles tinham 14 anos. Racionais fazia show na Zona Leste, lá em 89. Eles eram mais jovens do que nós. Ele era um garotinho, sonhador. Passado um ano e meio, eles tinham um grupo, uma dupla. E passado mais um ano, eles eram um sucesso. Eu vi tudo começar. Moraram lá em casa, Brau. Eles moraram 40 dias para gravar o primeiro disco. Era um grupo que tinha uma marca de uma região, de você, como a sua música, como a minha também, que quando ouvi, não lembrava do Capão, quando ouvi o GOG, lembrava da periferia de Brasília, quando ouvi o Consciência, lembrava de São Mateus, aquele lado da Zona Leste, que é um outro lado, né? Coisas nostálgicas que a gente perdeu isso para uma modernidade, para uma mudança de regra que teve. Eu percebo assim, um cara que tem um som original hoje, a gente tá de assuntos variados, né? Mas é assim que é ser mesmo. Você é um cara original, você tem um som original, característica da sua região, você vai pro final da fila do rap, porque na frente existem 100 cópias do Travis Scott na frente. Porque o Travis Scott é a nova ordem. Essa já não é o maior artista, mas essa estética, vou usar o Travis Scott, ou essa nova geração de som norte-americano, que puxa o bonde no mundo. E é no mundo. Entendeu? É no mundo. É uma locomotiva, é no mundo. É um movimento mundial que o cara que ele é o original, ele é o som orgânico, ele vai pro final da fila e vai ter que observar o trem passar, sei lá, durante quanto tempo. Isso é uma coisa mundial, é muito forte isso. Já aconteceu outras vezes com outros gêneros musicais. Por que eu tô falando isso? É um momento de transição que a nossa geração que abriu esse espaço no Machado tá sendo obrigado a esperar o trem passar para poder atravessar pro outro lado. Que uma hora a gente vai atravessar, porque a caminhada continua. Mas é um momento do mundo que a gente vai ter que saber ler. Tem que saber ler o momento. Não pode ser vítima dele. Eu sei que é um papo de rappers, né? Ô, Brau, é o mínimo que esperam de nós. É louco, é assim, eu percebo caminhos aí. Você vai pegar o trem, a locomotiva, ou você vai morar por aqui mesmo? Você vai ficar por aqui mesmo? Esperar passar, vou atravessar pro outro lado, tem que caminhar. Pois é. Então, porque uma dos fatores que eu acho que atrapalhou a nossa geração, e que tá vivendo muitas vezes isso hoje no bolso, economicamente, no desconhecimento por gente que tá aí e que gosta de rap, é exatamente a ausência do espetáculo. Nós não fizemos, sabe, eu sou da geração que se o microfone tava chiando, tava dando microfone, e o cara falava, mano, nós é favela, mano, você quer um microfone bom? Aqui não tem. E a fita da humildade. Então você não era humilde se você reclamasse exatamente pela parte técnica. E quem tá assistindo o show, ele não quer saber, ele fala, mano, o GOG eu pensava que no disco é bacana, ao vivo é um desastre, é um problema. Então nós sabotamos nós mesmos nessa engenharia, porque quanto vale o show, né? Quanto vale o show? E você acha que nós nos sabotamos, GOG? Ou seria... Aí a gente vai voltar naquele papo. Política demais. Mas assim, diga-se de passagem, né? Os Racionais se profissionalizaram demais, né? Pra mim é um fato, assim, tá ligado? Eu não acho nem um pouco amador há muito tempo aí o que os Racionais têm feito, né? Os caras... não sei se esse exemplo aí, ele serve pros Racionais. Que a gente não conseguiu se mexer. Mas a política em que ponto? A tal da sabotagem seria o quê se não fosse isso? Eu acho que, como eu falei, nós precisamos comprar de nós mesmos, consumirmos nós mesmos. Por exemplo, eu vou usar o exemplo do seu grupo, Racionais. O Racionais, ele vendeu 1 milhão de cópias, pelo que eu tenho conhecimento. No momento que não tinha internet, não tinha nada. A gente conseguiu dialogar e fazer... São números lendários, né, Gog? A gente não tem... esses números vão partir do Racionais, tá? Tá. Então, é a mídia, né, na época. Mas o que acontece? Nós conseguimos destaque e chegamos o nosso estilo musical nesse ponto. Mesmo com nenhum espaço. Nenhum espaço. Então, eu acho que a nossa autogestão, mesmo desorganizada, ela gerou um fenômeno.
E não era só Racionais. Racionais era o topo de um grande, né? Se você fosse buscar, tinha todo mundo. Eu tenho a história de um parceiro que ele falava assim, mano, Racionais quando chega, ele arrebata, ele traz. E a importância do hip hop é porque tem o GOG que já educa. Então um traz, outro educa, outro prepara, outro conta a história. E quantos não vieram inspirados no GOG? Pois é. Quantas formações de grupo de rap não vieram? Eu tenho vários filhos e filhas de parceiros que têm o nome das minhas crianças, dos meus jovens e adolescentes e adultos hoje. Né? Aí eu tenho que lembrar, né, mano? Aqui, em Itapé, nosso parceiro Mancha aí colocou o nome de Maiara, né, da filha dele, baseado no GOG, né? E depois o GOG colocou na música Brasília Periferia Parte 2, ele fala sobre isso, né? Batizaram a neném com o nome da minha filha, Maiara. É a Maiara que ele tá falando pro meu parceiro Sandro Mancha aqui de Itapetininga. Isso aí que o GOG tá falando, a ideia 1000 grau real. Da hora. Tem Maiara, tem Vitor, tem Guilherme. Isso é mexer na vida das pessoas, né? Olha, GOG, já conheci várias Maiaras, abraço as Maiaras com 17, 18 anos que são felizes por ter o nome. Voltei, eu só lembrei que meu nome era lindo, Brau, e recebi quando eu descobri que Genival é Genival Cassiano. Então a leitura, sabe, a leitura, como a gente não leu as capas do disco direitinho, a gente passou para outra aula, a gente não descobriu, aí o processo de alfabetização é esse processo. Bom, eu concordo, só voltando aqui o comentário, né, ainda sobre a qualidade e tal, sim, todo mundo que canta quer qualidade para poder se expressar, eu acho que é natural, totalmente natural. E meus parabéns a todos, né, que conseguiram, vamos dizer, se profissionalizar, né? Eu entendi o que o Jorge falou, real mesmo, né? Tinha um lance de humildade de fazer um som sujo, né? Mas ouvir um som bom é bom para quem faz e bom para quem escuta, né, velho? De conscientização do nós por nós. Do nós por nós. É um desafio, Brau, eu sei que parece contraditório, mas talvez desse vagão, desse trem da modernidade, da caminhada do mercado, que marca todo mundo, que obriga quem vai no trem, bebe o que quiser, e quem fica atrás toma Rivotril, tá ligado? Eu prefiro mais falar assim, olha, Brasil com P, saiu da necessidade de falar que mais que P de polícia na quebrada, nós precisamos de P de psicólogo. E não queremos psiquiatra, queremos tomar remédio, Brau. Precisamos de psicólogo. De gente que ouça a gente. Caramba, GOG, essa eu não esperava, hein, Jorge? Pô, velho, me senti honrado aqui. Psicólogo, né, no sentido de escutar. E a gente aprender uns aos outros, além dos psicólogos, escutarem. Foi bonita essa, hein? No país da bola, o que vai decidir o jogo é a bolinha do zóio. Sabe, então você busca... é um consenso que o país da bola, né, é o Brasil, mas vamos ser craque na bolinha do zóio? E é impressionante, quando você olha, eu vejo, Brau, tem umas fitas, eu consigo enxergar coisas. Mas é preciso ter esse trabalho, ter esse cuidado, ter esse respeito. E quando você olha, você vê, só que aí o cientista social, a maquinaria e a engenharia da formação política junto com o tal do amor, da querência ao invés da carência, vai falar assim, mano, eu tenho alguma coisa pra você, posso te ajudar. Eu não vou seguir no vagão lá, naquela locomotiva. Vem comigo. Então, é um trabalho de desconstrução dessa coisa que a gente tem da gente. Que vamos levantar a parede, vamos colocar telha, vamos fazer fita. Não. Mano, vamos derrubar tudo isso, vamos ver o sol para ver se a gente consegue se alimentar para outro dia de coisa natural, de coisa pura. E eu ainda consigo ver isso no hip hop. Faltou show, mas não faltou soul. Por isso que o cara fala que você é o poeta do rap. O poeta do rap. Você usou duas palavras, e eu também cheguei a usar aqui, que são palavras no rap, são perigosíssimas. Consumo. Consumir as nossas próprias coisas. Você deve acompanhar a internet com certeza. A narrativa que se criou no rap, aonde de qualquer tipo de comercialização, ou negociação, ou transação, seja lá qual for a palavra usada, o verbo usado, para determinar um negócio bem feito, é visto com muita desconfiança do nosso movimento. Uhum. É o tipo de política natural maior do que nós. A política natural. Onde
eu penso, se o WD estivesse entre nós agora, com, não vou dizer uma Ferrari, mas vou dizer, sei lá, um carro desses bons aí agora, com um puto estúdio, vários grupos gravados, 2 casas, como seria a reação do próprio público? Será que o público do rap tá preparado para isso? Então, Brau, falar do WD pra mim é super impactante, super importante também a gente tá trocando essa ideia, porque eu conheci o WD do sonho, tá ligado? Trabalhando ele na loja do Nego Dari, de atendente, mostrando o sample, fazendo pesquisa, ele é um dos maiores conhecedores de música, saca? E num determinado momento, a gente vê, né, ele perder a vida ali, num momento... Jovem ainda, um filho que ele colocou dentro do hip hop também, que é a herança, né, o legado do WD, seu filho, seu DNA. Mas sabe, mais combustível no tanque, mas também mais lancheira no lanche. Mais munição, um motor mais veloz. Pois é. Mais elegância, amor, menos recalque. Completa a frase. O Gog, eu ouvi um áudio no velório, teve um amigo nosso que botou um áudio, sei lá, de alguns dias antes claro, do WD falando, ele sendo bem objetivo, falando assim claramente pra mim, assim, no áudio, que tava faltando investimento, tava faltando dinheiro, tava faltando um estúdio bom, tava faltando parcerias boas, dinheiro. Não faltava ideologia, não faltava fé, não faltava heroísmo, não faltava caminhada, não faltava folha corrida de caminhada. WD não faltava nada disso. Todos os, como se diz, todos os requisitos de um MC de rua verdadeiro ele tinha. Era pra ser da forma que foi? Não. Qual que é o Eli também, da mesma forma. Eli, não vou ler outros. Qual que é a lealdade que tem que ser demonstrada? Também, que né? tipo de lealdade tem que ser demonstrado? Esse é o tipo de barreira que a política não ultrapassa. Acho que a política até criou essa barreira entre nós e as pessoas que nos ouvem. Brau, é porque é pela sobrevivência, mas também é sobrevivência. Também. Como se vive também. A nossa geração, ela buscou muito a sobrevivência, falando sobrevivências, né? Tá ligado? Mas eu volto a colocar que a gente tem que criar algo nosso. Olha, Brau, a nossa geração tá com 60 anos, 50 e poucos. A aposentadoria chega aos 65, um BPC. E a gente está caminhando para essa colisão. Estamos envelhecendo porque estamos contrariando a estatística. Por isso que eu falei que a gente estuda muito as questões, mas hoje a locomotiva continua caminhando. Vai piorar nesse conceito. Eu tive, por exemplo, discussão política. Eu estive com o ministro Marinho do Ministério do Trabalho falando, olha, nós temos que trabalhar uma linha de aposentadorias para os rappers. E não só para os rappers, para a classe cultural brasileira. Porque geralmente ninguém tem carteira assinada. Ninguém paga um plano privado de previdência. Se a gente não tomar providência, então que WD, um gigante, que Eli e outros gigantes sirvam também de memórias, mas também de... Dundum também, né? De uma cena que fala assim, mano, a cada dia que vai, só vai complicar mais. E é o que eu tô vendo. Isso é formação política, Brau. Mas você traz aqui a importância... O ser coletivo, é porque, eu tô bem. Eu tô bem, tá, me basta. Só que os problemas vão bater na minha porta. O coração, a saúde emocional não tá bem. Então a gente tem que investir também em algo. A gente tem que... É uma responsabilidade nossa. Eu sou do hip hop, HOP. Sabe, o hip hop não é só... Não são só 4 elementos, são bilhões de elementos. Sim. São bilhões de elementos. Mas você traz um elemento nessa sua fala agora que é a importância de pensar política pública também,
a partir da necessidade e da perspectiva do hip hop de quem faz essa cultura se E fortalecer. está colocando no papel agora na discussão de uma frente negra do hip hop para que, olha, você tem uma expectativa de votar em tal pessoa, de um espectro da política, mas você não tem só que entregar seu voto. Você vai falar, mano, meu voto, ele vai ter que mexer nessa estrutura aqui, ele vai ter que balançar alguma coisa aqui, vai ter que vir alguma coisa para nós. E aí que tem o impasse, né, Brau? As pessoas não querem se envolver com política. Não, o rap não pode se envolver com política. Posso provocar? Posso provocar? Pode, Brau. Eu discordo e concordo com essa coisa que fala que o rap não pode falar de política. Aí eu fico pensando, tá o Brau e o Gog, os caras são compositores, ritmistas, rimadores. Por que eles estão falando de voto e política? Por que eles não estão procurando no meio de ganhar um dinheiro e fazer uma grande estratégia para eles vencer? Porque, apesar, afinal de contas, o povo brasileiro escolheu o liberalismo como disciplina e o empreendedorismo e tá lançado à sorte e tudo mais. Não é isso que o brasileiro escolheu? Pois é. Escolheu. Não foi o Brau. Se você perguntar o que o Gog escolheu, foi isso? Não foi. O Brau escolheu, não foi. Só que a sorte tá lançada. E agora? Para quem que serve as leis de apoio, as leis de ações afirmativas? Para quem serve? Para as pessoas que estão em vulnerabilidade. Não é pro Gog. Por que o Gog tá lá falando de política se ele tinha que tá falando de ganhar um dinheiro? De investir, de pegar o dinheiro, multiplicar, ganhar em juros? Não tô dizendo que você vai fazer, não. Tô dizendo que seria o ritmo natural de um empresário. Multiplicar o dinheiro, investir, trabalhar, investir, ganhar. Por que o Gog não fala disso? Ele e o Brau estão lá falando de política, eleger cara corrupto, eleger cara que pode ser que roube, eleger cara que pode ser que arraste o nome deles pra merda. Pois é. Olha, Samaia, eu vou voltar mais uma vez num ponto muito importante, que é a Escola Nacional de Hip Hop. Sim. Tá? São 50 milhões que foram colocados lá, Brau. Muito pouco. Você divide pelos estados, dá 2 milhões por estado. Tá. Se for esse o valor realmente colocado. Mas a política, a estrutura da escola está montada. Então, é algo que precisa de combustível no tanque, Brau. Nesse momento, eu acredito, eu fui o coordenador político dessa cena. Reunimos, trabalhamos material, colocamos propostas e o documento está pronto. Agora, tem que ter força política para implementar isso nas escolas, para que o hip hop possa ser parte do calendário de leitura dos meninos, de estudo pedagógico, desculpe. Não, e isso depende de mim e de você, Brau. Sabe, a gente tem essa responsabilidade. Você pode falar assim, Gog, eu não me envolvo com isso, mas é essa caminhada que vai poder colocar aqui, olha, mano, tá todo mundo numa dignidade, mas tá mais planificada a cena. A gente não está se envolvendo, mas a gente tem uma política que a gente batalhou por um ponto que a gente acredita e que está funcionando. São 132 milhões de alunos e alunas no Brasil, em 45 mil escolas espalhadas pelo Brasil. Nós temos que ocupar esse espaço. É um espaço de pensamento, de estruturalização do Brasil e de mudança da realidade que a gente não está contente. E aí, vamos abrir mão, deixar? Esvaziar a credibilidade? Ou vamos em frente? Eu estou caminhando. Você não tem medo de ter seu nome associado a políticos? O meu nome não está associado a um político, isso é uma política. Tá? Mas você tem medo de ser associado para você não se preocupar? Não tenho esse medo, porque geralmente essas discussões elas passam longe da gente. As pessoas apontam, o Gog está ligado ali com tal presidente, o Gog está ligado com tal governador. E na realidade eu estou atrás, na determinação de usufruir da política, do espaço político de diálogo que eu tenho com aquele espectro, para que aquela política seja implantada em prol da minha comunidade. Então, enquanto os caras muitas vezes falam, pô, o Gog, eu falo, mano, tem alguma conta no débito aí, alguma coisa aí? Não tô devendo, Brau, financeiramente, então o restante é posição e entendimento. E a gente tem que respeitar dentro da linguagem política quem é divergente a você. Respeitar o contraditório, porque o contraditório muitas vezes pode trazer algo novo que possa agregar e melhorar a sua conduta dentro do seu pensamento. Tem uma parte à direita do nosso movimento, tem uma parte ao centro que acha que o nosso movimento não deveria estar atrelado a espectro político nenhum. Por exemplo, como se fosse o Estado laico que não fosse da religião, certo? Eu tô falando uma coisa absurda. Por exemplo, assim, o rap teria que ser laico. Não poderia direcionar para lado político nenhum. Tem essa parte grande crescente no rap.
que acha que o rap é a mentalidade é independente. Eu discordo, tem gente que usa isso com má fé em momentos que não deveria falar isso. Mas em alguns momentos eu entendo. Que talvez não deveria ter tantos compositores em bloco falando pela boca dos outros. E deixando outros falar pela boca deles. Tem uma coisa que eu acho que muitas vezes cai em desinformação de qualquer pessoa no Brasil hoje, e que aí eu entendo que os dois estão trazendo. Por exemplo, o SUS é a maior política pública que a gente tem no nosso país hoje. Certo. O SUS é uma política pública. E o SUS, independente de quem estiver sentado na cadeira do presidente ou em outras cadeiras executivas, continua sendo importante para todo mundo. Então a gente entende que construir políticas públicas, né, como facilitar a entrada na educação, encontrar uma pedagogia e fazer do hip hop uma pedagogia que ajude na formação e na construção de um currículo escolar que seja mais inclusivo. São coisas que, quando a gente trabalha, a ideia é que elas sejam perenes, independente de quem estiver na cadeira, é uma coisa que precisa ser importante para o povo. Muitas vezes a gente acaba se esquecendo disso, que as políticas públicas, elas não são os políticos, elas são as ferramentas que parte da necessidade do povo. Teoricamente, sim. Que tem que partir do que a gente precisa. Ao mesmo tempo que eu vejo, como espectadora e como uma pessoa que é formada pelo movimento hip hop e que faz parte dele de outras formas, que muitas vezes o público hoje, que tá bem diferente de quando eu era jovem, muitas vezes associa, diz assim: agora fulano tá sendo beneficiado pela política tal, não sei o que lá. Ao mesmo tempo que se faz dinheiro de outro jeito, também não pode, se vendeu. Aí vive como? Então... Aí parece que existe um limbo. Aí a faz gente o quê? consegue discutir política de forma fria, é difícil. Eu não consigo ser frio discutindo política. E eu acabo afetando e ficando afetado. Tipo segurança pública. Que é uma coisa que, entre aspas, a esquerda tem dificuldade de falar. O Gog não é um cara punitivo, o Brau também não é. Você não vai ver um rap do Brau pedindo punição pra ninguém. Como a gente não espera isso do Gog. Um Gog punitivo. O Gog é aquele cara que ele perdoa. O Brau também. Ele é o cara que ele vai tentar humanizar o preso e resgatar o ser humano que tá ali. Mas o nosso povo não pensa assim, igual a gente. O brasileiro, ele tá com sede de punição, cara. Então, às vezes parece que esse discurso de paz nosso, às vezes ele não fala a língua dos que a gente pensa que tá falando. Sabe? Certo. É complexo. É complexo. Porque a vida pra eles não tá fácil. Não tem poesia, não tem motivo de fazer uma letra, ele não tem motivo de comprar um boné, ele não tem motivo de tá pensando nessas coisas de preto. Ele vai ganhar o que com isso? Ele vai ter que submeter um branco. Se submeter um branco, ele vai ter que viver a vida real. Em outras palavras, já perguntei isso pro Djonga. Às vezes não parece que o rap tá vendendo terreno na lua, não, ô Goli? Eita, que louco, hein? Agora a responsabilidade de colocar isso aí, eu acho que não. Eu perguntei pro Djonga, você tem que perguntar pra cara inteligente. Tá. Eu vou falar primeiro um pouquinho sobre o que a Semaia falou. Semaia, na realidade, aí já é colocando do lado da política. A política, depois que você elege semideus, parece, né? Então, quer dizer, você não consegue mais encontrar, você não consegue mais dialogar. Então, os pactos feitos antes deles serem eleitos são muito importantes. Inclusive contratos, papéis, alguma coisa que firme, né? Total. O compromisso. Qual que é a dificuldade dos políticos brasileiros? Você não vê um falando que o outro fez algo que foi interessante. Olha, por exemplo, o movimento brasileiro de alfabetização naquela época, em plena ditadura, foi algo super importante. Meu pai foi um dos beneficiados. Terminou seu ginasial, na época era chamado ginasial. Agora, as coisas boas, né? Você tem que pegar política de governo e transformar em política de Estado. Né? O SUS é uma política de Estado, não é uma política de governo. Exatamente, é isso que eu tô dizendo. Sim. Então, a vaidade e a ostentação política faz, olha, mano, vamos derrubar tudo isso, vamos fazer a mesma coisa com alguma coisa diferente e vamos colocar outro nome para falar que fomos nós quem criamos. Tá? Então isso acontece. Agora, dentro dessa máquina sistêmica, Brau, todo mundo, quem sofre mais, está concentrado para sobreviver. Qualquer dissonância que há nesse ponto de caminhada, o cara fala, mano, eu tô aqui, saca, eu trabalho também 8 horas no trampo, estudo de noite e não desandei pro crime. O cara desandou, Paulo Gato.
Ou seja, qualquer defeito de fabricação, mano, quem tá ali, mano, não me atrapalha. Então, a sobrevivência faz com que a frieza e a falta de formação política, porque não dá tempo para ter a formação política, não dá para ter o aprofundamento do que é o ser humano, e aí o certo e o errado vai ser cobrado, não é? Quando fala de formação política também, ele não é necessariamente uma formação, né? Ele pode ser justamente a outra, né? Exatamente, é. Sim. Quando eu falo formação política é o conhecimento, mas nós já somos seres naturalmente políticos. Sim. Então, Brau, mais uma vez, esse instinto nosso da sobrevivência que é natural faz, mano, não sai do meu caminho. E o sistema, a máquina sistêmica, ela se aproveita disso, mano. Segurança pública. Vamos, por outros interesses econômicos, de manter-se, ele fala, vamos, diante desse problema aqui, vamos deixar o problema piorar um pouco, e a gente coloca um conceito de segurança pública para cuidar disso aqui, mas na realidade está protegendo o nosso bem-estar, a nossa caminhada. Será que existe um bom policial? Eu tenho um conceito de que polícia é gente da gente que não entende a gente. O Brasil, Brau, é o único país do mundo que tem polícia militar. Nós temos os carabineiros no Chile, tem algumas outras formações que parecem, mas a polícia ostensiva, que caça, que causa esse número de homicídios no Brasil, 32% dos homicídios são da polícia militar, eles são em nome de uma segurança, né? De uma segurança que você falou, da sociedade, que visa melhorar o estágio dessas pessoas para que elas possam estar mais tranquilas, mas que estão matando elas mesmas. Então, quando você pega, por exemplo, Nina Rodrigues, isso é escrito há muito tempo, Africanos no Brasil, ele cria, através do cientificismo, né, da eugenia e do materialismo histórico, ele pega do racismo materialista, criado do cientificismo, a ciência foi usada, ele cria um retrato falado, que eu e você assimilam o nosso retrato como um retrato falado do bagulho, do problema. Então essa máquina em série que trabalha para sobreviver, instintivamente, está em todo lugar, está simbolicamente, na imagem, na propaganda, né? Vai no dicionário e pega o conceito de branco. Branco é o belo, né? É o transparente. Já o escuro já tem uma denominação pejorativa. Então existe toda uma estrutura para que a gente pense assim. Quando eu falo do conceito de realidade transformar de formação política, é para que a gente possa, sabe, em algum momento, por instinto de sobrevivência, entender como é o jogo. A gente só joga o jogo. Só joga o jogo. Não domina as regras. E quem só joga o jogo, Brau, e não presta atenção, ele vai ser um mau jogador. Vai ser muito influenciado. Se a gente deixar de sonhar com as coisas, com as pessoas que ouvem a gente vai desconectar mesmo. Se a gente não entender o sonho deles, talvez a gente está sonhando com coisas muito grandes, talvez. As pessoas sonham com pequenas soluções para o dia a dia, no individual, assim, no fechado, sabe? Talvez eu acho, não tem nada a ver, né? Eu acho que quando a mensagem é falada em termos de classe, em grande parte, nesse exato momento que a gente está vivendo, nesse momento, quando a gente fala de raça e classe, a gente está massificando pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, que não vão convergir numa coisa criativa ou produtiva. Elas são diferentes, querem coisas diferentes. Periferia não é aquela periferia que a gente cantava. Eles querem coisas diferentes. As prioridades são outras. Os medos são outros. Os medos são outros. O medo é foda. O medo humilha, viado. O medo humilha. A fome humilhava, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando, pô, mas agora o rap canta ostentação, canta as conquistas, né? E o novo momento que o mundo oferece é sonhar. A cadeia tá cheia de sonho, Brau. Sim. O sonho é o que nos trouxe até aqui também. A responsabilidade é falar que tem sonho, que sonho vira pesadelo. Mas acaba sendo um cassino. Se eu falar do sonho em si, o sonho não é o foco. Eu sei que o sonho é dúbio também. A gente pode fracassar. Pode ser um sonho e acabar rápido. Como muitos sonhos acabaram rápido. Gente que sonhou igual nós. Nem mais nem menos. E por motivos práticos, motivo de sobrevivência, falta de dinheiro, falta de condição, falta de ser bem sucedido no que veio no que teria que ser feito, que é gerenciar a própria vida e os próprios negócios, gerenciar seu próprio grupo de rap. É que nem gerenciar a sua vida.
gerenciar a saúde do seu grupo, a saúde do seu negócio, do seu empreendimento, da sua loja, do seu negócio. É gerenciar a vida. É gerenciar seu corpo. Você se alimenta de água ou de óleo? É gerenciamento. Em algum momento, no nosso movimento, qualquer tipo de êxito é demonizado. E é ligado diretamente ao caráter. Não se questiona ritmo, não se questiona qualidade gramatical, qualidade de rima. Hoje, principalmente no nosso movimento, o que se analisa é caráter. Como se todo o resto não valesse. É lógico que tudo isso sem caráter não vale nada. Mas eu vejo uma análise racista, aonde todo negro que ousa sair da caixa, ele é denunciado. Isso eu já falei em alguns momentos. E o critério é caráter. Sempre. Se isso não é racismo estrutural, é o quê? Nosso movimento pratica racismo estrutural. Com força. Com força. Tá nos posts, tá nos comentários, tá na cabeça dos fãs. Então, Brau, eu já percebi essa dicotomia, você quer todo mundo bem, o rap quer todo mundo bem, mas quando alguém fica bem, parece que ficou mal. Agora, se você for perceber, e é polêmico também o que eu coloco, a maioria dessas pessoas que criticam dessa forma são pessoas brancas, mano, não são pessoas negras. E eu tô te falando porque é objeto de pesquisa da gente. Certo. Tá? Então, sabe aquela fita que você falou lá? Mas no rolê com nós, vocês não vai? Muita gente entrou no bonde, Brau. Muita gente foi no rolê, e depois que você vai no rolê e percebe só que é o rolê, você muitas vezes, você tem uma habilidade melhor pra executar suas cenas dentro do rolê. E você acaba tomando o rolê sabe? Então, a gente tem que entender que quando a gente abre a porta pra todo mundo diante da democracia, do princípio democrático, a gente vem fuligem também. No e-mail. Então, se você for perceber, e essa leitura é super importante ser colocada, não são pessoas negras na sua maioria que estão criticando. E agora, o rap, eu não quero colocar um rap só de preto, mas de mais gente consciente. E aí a gente já vai para outro tema que é super importante, que é o do antirracismo, né? Nós precisamos de pessoas brancas. Até se for ver percentualmente o número de negros no Brasil, nós não faz principalmente os retintos, né? Porque por uma estratégia política os pardos são colocados, né, como negros, né? E não pode falar isso, eles cancelam nós. Mas tô zoando. A gente é uma discussão nossa e a estratégia, então por isso que um censo da população negra é muito importante. A gente, por exemplo, as pessoas familiares, a maioria dos pardos que morrem, né, vítima de violência policial, então de homicídios por vários motivos, eles são cadastrados como pessoas brancas, pessoas pardas, mas com cabelo liso. E aí não vem política pública, porque preto não está morrendo tanto de acordo com as estatísticas dos hospitais, dos meios de segurança, dos números e da saúde. Então, você vê a importância, porque o rap nacional nesse ponto, ele se torna a saúde pública, mano. Uma ferramenta para que a saúde pública seja trabalhada. Então, eu acredito que assim, ainda bem que lua rima com rua, né, mano? Eu acho que a gente tá mais no mundo da rua do que no mundo da lua. E quando a gente fala de avanços, de tecnologia, o ser humano, a tecnologia nossa é nosso dialeto, nossa frase, nossas emergências, nossas situações, nossas máquinas humanas sendo trabalhadas para nós mesmos. Nós temos que entender e colocar, sabe, eu acho que é um momento muito importante de colocar que não existe uma inteligência artificial, como também não existe uma burrice natural. Esses dois pontos têm que ser colocados. Porque o que é a inteligência artificial, Ural? Ela é um acúmulo de... O ser humano que organizou todos esses bancos de dados aí, fez aí você vai pegar e vai falar, mano, sabe? Exatamente. Então, quer dizer, é acesso às nossas tecnologias. Então somos nós, o ser humano continua importante. E a gente tem que fazer essa leitura pela nossa saúde mental, pela nossa espiritualidade, nessa questão de estar bem, porque
existe uma diferença muito grande, Brau, entre... Pô, só cortando aqui um pouquinho, essa ideia foi monstra demais, né, velho? Nunca tinha pensado, refletido e juntado essas informações. Inteligência artificial, mano, é um ser humano, né, a inteligência acumulada da humanidade. Então, é a inteligência humana ali também presente. Isso é louco, os caras são zica demais, pensadores, né? De serviço e trabalho. O serviço é o que cuida, trabalho é o que constrói. E nós somos trabalhadores, não servidores. Eu não estou sem serviço, eu estou sem trabalho. Porque o cara que está ali desmorecido, preto, favelado, de quebrada, pele clara, pele amarela, que está ali desempregado, ele se sente uma peça fora do inútil, baralho, né? Mano, mas você não está cuidando da sua filha enquanto sua esposa vai trabalhar? Isso é trabalho, mano. Isso modifica. Só que trabalho, né? Já vem outro tema. Educação sem cultura, Brau, é adestramento. Forma vigilante, forma empregado. A gente precisa formar trabalhadores. Mas, trabalhador. Até a dor parar de doer. Tá ligado? Essa é a caminhada do que a gente chama de revolução. É trabalhar a dor. É sermos nós mesmos em transformar esse verbo em caminhada. Trabalhador. Se alguém falasse pra você que isso é um discurso de esquerda, você aceitaria? É o discurso meu, colhido na minha vivência. Não é justo, né? Quando você vai ver a origem, né, a origem histórica de esquerda e direita era simplesmente um lado que sentava de um lado e outro do outro. Durante a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, né? Então, quer dizer, a gente vive crises hoje porque esquerda e direita tá se resumindo a Congresso Nacional, a disputas políticas. Então, eles estão levando o foco e a questão para eles. Cabe a nós tirarmos e falarmos, mano, eu sou o que sou. E se eu sou o povo, eu posso ser o que quero. É acima disso. Como você lida com isso nas redes sociais? Eu tenho muita paciência, Brau. Isso eu percebi. Mas te afeta muito pouco, o quanto? Eu entendo as pessoas. Eu entendo. Eu tenho paciência. Já conquistei várias dessas pessoas para... Pô, Gog, você é um cara que respeita, que troca ideia. Eu me acho muito perigoso, sabe? Porque as pessoas falam, pô, o Gog é um cara inteligente. Pô, por isso que eu gosto das letras do Gog. Pô, não gosto daquela letra com palavrão. Pai, eu falo, mano, eu sou mais perigoso do que quem tá colocando palavrão. O que eu vou colocar na sua mente é muito mais louco. Tá? Então, é preciso uma paciência, uma calma, mas não sei se é um dom, Brau, ou da formação. Esperar. Bora. Fica aí um pouquinho, eu tô te esperando ali na frente. Tá? Pô, Gog, você me colocou no palco e eu não fiquei atrás no palco, mano. Mano, você pode ir na frente também, você pode trocar ideia. Não tem uma linha divisória pros artistas, pros caras do disco que aparecem na capa e pra aquele da quebrada que você leva. Eu vi, e aí é formação política, Brau, quando você pega e leva todo mundo, quando você vai fazer um show nos Estados Unidos. Pô, o Big tá lá, mano, pô, saca, pô, que massa. Tá lá forçando a família Racionais. Família é isso. Porque o conceito de família criado economicamente é para defender a propriedade, é ligado ao cartório. Nós reescrevemos o conceito de família, tá ligado? Pelo amor e pelas entranhas. Mas o conceito de família que eles colocaram é família com sobrenome, não tem nada a ver com sobrenome. Olha a família que a gente criou, olha a caminhada, saca? Então, se você não se emocionar, se prepara mais. Se não for por amor, e é por isso que o Tchê fala lá, é por amor mesmo na hora dos problemas, porque se você não acredita, essa é a fé que eu tenho, não desviar na reta do fim das vozes do início. Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece a ignorância, e nós estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz. Cheios de razões, calibres em punho, dificilmente um testemunho vai aparecer, e pode crer, a verdade se omite, porque quem garante o meu dia seguinte? Pô, você falou comigo lá na minha casa, bro. E sabe qual é o louco, mais louco ainda? É que a formação política que eu tanto insisto e quero colocar e deixar brifado aqui. Ó, pra quem não sacou aí, ele cantou Pânico na Zona Sul, tá bom? Imagina só que honra pro Brau ouvir o GOG cantando Pânico na Zona Sul, cê é louco. Foi o que me falou pra mim e pegou e falou assim, mano, quem é o Brau aqui nessa capa? Quem é o Ice Blue? Quem é o Ed Rock? A gente confundia. Não sabia quem era. Não sabia quem era, mas a gente tava querendo saber quem são aqueles caras que contam dos problemas da gente. E depois eu complementei e falei, mano, sabe por que parece com a gente? É porque periferia é periferia em qualquer lugar. Os problemas de lá, os problemas daqui são problemas nossos. Só acontece lá porque chove aqui também. E esse entendimento tão pouco, tão natural, é a formação política. Só que a formação política não é só ter o conhecimento do problema, é se emocionar e abraçar a solução do problema. É ser matemáticos na prática. 1 mais 1, Brau, não é 2. 1 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, foram os 4 pretos mais perigosos do Brasil. Não é?
Na matemática, na prática, eles querem nos reduzir a um zero à esquerda, mais nada. Mas a matemática nos coloca outra fita. Um preto de direita continua sendo um zero à esquerda. E um preto de esquerda não é um zero à direita. Professor Sueli Carneiro completa. Entre a esquerda e a direita, sigo negra. Negra. De negro. É um ponto de discórdia, né, dentro da raça. Vambora. Não, eu acho que o que você trouxe agora, e você cantou um trecho do Pânico na Zona Sul, que já me arrepia, e você falou de emoção. O que te emociona? O que tem te emocionado para escrever? Porque essa emoção que você trouxe é uma emoção que não só nas letras do Racionais, mas nas suas letras conectou lá atrás e ainda conecta todo um povo, toda uma comunidade. E essa é a função de vocês como poetas, né? É essa tradução do que tá na vivência, na sobrevivência, que é sobrevivência, que você trouxe também, e que conecta o povo e que nos leva adiante. Então, o que tem emocionado você como compositor, como letrista, como poeta, e pode traduzir um pouco do que a gente tem sentido como povo? Posso falar como poesia? Claro. Outro dia num show, o moleque chegou e falou que adorou, que queria ser cantor. Perguntou: ei Gog, como você escreve? Qual a inspiração? Você cria primeiro a rima, a base ou o refrão? Olhei, chamei, sentei, conversei. Toda atenção eu dei. Foi aí que ele me sacou e mostrou uma letra, bro. Sua primeira letra perfeita, e cantou com estilo e alegria. Euforia, era essa caça de euforia. Vi nos seus brilhos, ó, o brilho de Adílio, o jogador que driblou o martírio. Então é isso que emociona. É no país da bola, não é o olhinho. É aquele cara marrento, bro, que chega de canto e fala: pô, Gog, tira uma foto comigo, mano. Ok, mano, tirar uma foto com você, os caras já olham, ih, bora lá, os caras querendo tirar foto com o Gog, pá, pagando. Então o cientista social, ele tem que perceber essas células, esses átomos, e formar o grande corpo de transformação. É preciso ter paciência, né? E o que me conquista eu e meus pensamentos, é pegar as palavras, o substantivo, e transformar em verbo. Fazer a palavra andar. Ó, 3 palavras. Polícia, mais uma vez. Pacificador, é uma pessoa pacífica. E pacificação, que é um ato, né? Se pacificar. Polícia pacificador. Polícia pacificador. Polícia pacificação. É isso que me emociona, é achar os achados, sabe? O Nelson Maca, meu professor, ele fala assim: meu ego black incorpora. Pô, cara, meu ego black. Já pedi umas 3 vezes pra ele, Brau, pô, me dá, deixa eu usar isso aí num disco. Falou: não, Gog, tô guardando. Eu falei: vou patentear. Vou patentear. Então, é louco, saca? Então, emociona. Eu tô emocionado, mano, porque eu recebi, né? Música é manifesto, Brau, manifestação. Música é manifesto. Tá escrevendo bastante, Gog? Eu tenho muita coisa guardada. Já tá preparado. Tem um disco pronto que não saiu porque o meu TDAH é muito louco. Eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo agora. A gente está trabalhando há 3 anos, Brau, num projeto que eu quero que você conheça. Quando for a Brasília, você vai visitar, você é Semaiá, que é a Casa Gog, uma casa com ideias. Então a Casa Gog, você tem várias salas, né? São salas-aula. Então nós temos capoeira, nós temos musicalização infantil, nós temos alfabetização de adultos, nós temos a capoeira, que eu já falei, mas acima de tudo é um processo de alfabetização, de reescrever. É na QE 38 do Guará 2. Do Guará. Então é um processo de alfabetização, que é de releituras, de reincursões. Por exemplo, nós pegamos Conceição Evaristo, nós pegamos pílulas das frases delas, dos textos, das poesias, dos livros de Conceição, e servimos em pílulas para as crianças aprenderem as primeiras palavras lendo Conceição Evaristo. A gente acredita muito nessa... Renan Inquérito, né? Colocou em cápsulas também as poesias, aquelas cápsulas que são usadas para colocar a branquinha, né? Ele colocou poesia. Renan Inquérito é zica também, né? Mediunidade da palavra, sabe? Dessas reminiscências, dessas lembranças corporais. E está acontecendo. Nós temos a sala Lélia Gonzalez lá, Semaiá. Que linda. Lélia maravilhosa, né? Uma feminista negra, e queria lembrar, né, que o feminismo negro é necessário. A misoginia hoje foi enquadrada como crime, Brau, certo? Então é preciso lembrar que precisamos dialogar na escola, na quebrada, mas acima de tudo tem que ter lei. Tem que ter regra, porque enquanto a gente não aprende, a gente é punido, infelizmente. Nesse ponto, a punição ela é necessária, de alguma forma. O Brasil hoje, o número de feminicídios é algo inaceitável, sendo que não é aceitável. E a gente tem que trabalhar de todas as formas, em todas as frentes, para que mulheres, né, principalmente as mulheres negras, que são quase 70% das vítimas dos homicídios, elas possam ter direito primário, direito à vida
e um direito secundário que é viver. Viver, porque tem muita gente que tem vida, mas não vive, né, Brau? São coisas diferentes, não? Você foi num podcast recentemente que você até tinha citado que você, depois daquele dia, naquela entrevista, você encontraria outros rappers, se eu não me engano, pra pensar sobre feminicídio. Não sei se foi no campo da letra, se foi no campo... Mas isso aconteceu mesmo ou eu tô... Então, por coincidência, a Laís Cecília, que é uma parceira de Brasília, ela nos convocou um time de frente do Rap Nacional do DF, alguns deles, para a primeira entrevista sobre o feminicídio. Foi muito duro, assim, viu, Laís? Foi muito louco e muito interessante, porque ela conversou primeiramente como é que a gente pensava, e todo mundo realmente pensa de uma forma, né, muito parecida, é contrário e desaprova, mas ela fez uma segunda pergunta: o que você tem feito efetivamente para isso, no sentido das suas letras, da sua fala no show? Você tem se apresentado? E vem na sequência, Maia, parece que a energia vem no sentido de mulheres falando: olha, os homens precisam se posicionar, nós precisamos de vocês. Nós precisamos da fala de vocês, nós estamos acuados, nós estamos machucadas, nada recua, tá? Então, essa voz das mulheres, das nossas parceiras, das nossas irmãs, das nossas aliadas, né, mano? Elas merecem nosso apoio, nossa solidariedade e o nosso compromisso como corpos, extensão de corpos nossos. Quero declarar aqui, nacionalmente, que eu sou um cara feminino, porque eu mamei na teta de mamãe durante 9 meses, Brau. Fui guloso, morei mais 9 meses lá, 2 anos. Não sou afeminado porque não tenho identidade para isso, mas sou feminino. E tem muita gente que vira pra mim e fala: Gog, aí eu não fecho com você. Eu falei: sinto muito por você, pelo ser humano que você ainda tá, mas vem pro QG da evolução, que um dia você vai estar preparado para mudar a sua resposta. É preciso paciência política também. Tem mulheres em volta de você te cobrando posicionamento ou mudanças diárias, assim? Olha, não, diretamente não. A minha filha, Maiara, um beijo pra você. Você lembra lá de Brasília Periferia? Ela tá com 38 anos. Nossa, Maiara. minha idade. Você é de 80 aí? Você é de 88, são um 88. ano mais... Tá, não, 37. Ela completa 38 agora, dia 16 de maio. Mesmo ano. E aí o que acontece? A Maiara, ela passou por dificuldades, né, em relação pessoal, e a gente viveu isso, mano. Eu falei: mano, estamos vivendo isso. Mas só que a gente a gente tomou as rédeas da cena e as coisas mudaram de curso. Mas o machismo, né, Brau? Ele é uma doença hedionda. Uma doença hedionda, mano. Quem habita nesses corpos aí, né, o que habita nesses corpos, a gente... É difícil ainda o que vai tirar isso, né? Porque lembra da máquina sistêmica? Ela gerou isso, ela calcificou isso em corações e mentes, né? Você consegue identificar quando você tem um ato machista, assim? Você consegue de imediato se ligar? Lembra do último? Eu acho que a todo momento, Brau, são muitos, né? Fala um aí que fala: puta, eu fui machista aqui, fui filha da puta. Eu tenho difícil, vai, fala aí. Deixa eu lembrar aqui. A Simaia viu algum aqui, Simaia? Não, hoje não. O Brau tentando colocar Pois isso justa. Eu não sei, eu acho que... por exemplo, a gente se reuniu esses dias, a menina, Clube do Bolinha, né? Só tinha uma. Eu falei: não, mas foi por acaso, pai. Falou: Gog, admite, vai, te peguei. São essas cenas, né? Mas conscientemente, assim, Brau, já tá... essa cena da observação, de se cuidar em relação para não cometer essas cenas, eu acho que eu já tô ligado. Como eu acho que você vem sinalizando esse ponto também. Já há algum tempo eu tenho observado. A gente vive um do outro, né, Brau? É difícil também. A gente é muito orgânico, é difícil. Agora, a origem, Brau, do Brasil, ela vem do homem branco se relacionando com mulheres negras e com indígenas. Se relacionando, então, se relacionando sexualmente, mas através do estupro. Do abuso de autoridade. Exercendo o poder. Quer dizer, esse homem branco que chega, que geracionalmente ele vai se empoderando, a cultura dele é violenta. Então aquele corpo é um corpo que ele pode possuir e que, diante da negativa, é um corpo que ele pode descartar. E se mulheres pretas e indígenas são a maioria... Eu não estou dizendo aqui que as mulheres brancas também não são vítimas, mas é quase 70% de mulheres negras. A gente tem que pensar que esse Brasil, que não nos respeita, é por vários motivos.
São quer dizer, em várias frentes. Não é só na falta de escola, na falta de acesso, na falta de trabalho, na violência doméstica. Então, o homem negro, ele mais uma vez, ele está recebendo uma carga de alguns setores que não é para ele carregar. Ninguém vê sair, ninguém escuta chegar. É nós na fita. Lá desestruturado é diferente de lá violento, Brau. Uhum. Sim, claro. Né? Porque meu pai mesmo, ele chegava ali do trampo, ele falava, cadê os cadernos, cadê tudo? Ele exercia aquela... E aí a função de pai, a função masculina, né? Mas só que também quando um pai se vai, outro vem, então as mães ainda são pais na ausência, os tios. Estava ouvindo essa letra, inclusive. E desses destroços que já nos geraram dos nossos corpos, ainda querem fazer resíduos. Reduzir ao máximo. E é uma consequência sistêmica, gente. Essa máquina, nós temos que trabalhar politicamente dentro dela para transformá-la, e o hip hop é um dos caminhos. Nós apertamos a tecla SAP. Nós traduzimos em dia a dia uma dinâmica muito complexa e complicada. Nós estamos falando de Clóvis Moura, né? Estamos falando de mestres, de mestrandas. Sueli Carneiro. Nós estamos falando de Beatriz Nascimento. Nós estamos falando de todas essas heroínas que nos alertam há muito tempo sobre isso, né? E parece que é coisa tão do passado, né? Parece que é coisa tão do passado. Os textos, Brau, parece que é coisa do passado, mas se repetem, não? Oi? Se repetem, então? Se repetem. A história se repete, Brau. E a gente acaba parecendo monotemático devido a isso. Exatamente. Mas só que é batendo nessa teclinha que a gente vai escrever a letra que a máquina não quer digitar. Simbólico. Na mente colocado. Subconsciente trabalhado. Trazer pra mente. Tem muita gente que atrapalha a gente que faz isso, trabalha essa máquina da mente muito bem. Conhece tudo da mente. Altas ideias. Você vai terminar, você fez o movimento, você parou. É o quê? Fala, não que você fez o movimento, achei que você ia continuar. Eu entendo, Galvin, eu entendo. Nosso papel é se manter útil, se manter relevante. Obrigar as pessoas a nos ouvir, não temos condições. O que a gente pode é ouvir as ruas, antecipar o cheiro, que é o que eu faço. Eu tento antecipar o que vai rolar na rua. A rua me dá tudo que eu preciso. O cheiro vem antes. A necessidade vem antes. Que nem a chuva, né, Brau? O perfume das pessoas vem antes. Se a comida tá bem temperada, o cheiro chega antes. Se não tem comida, a gente também sabe antes. Que lindo, Brau. A rua, por isso que eu sempre toco no ponto da mudança, da vida, do dinheiro, na interferência, na mesa, na roupa, no relógio, na vida prática, na vida útil, na vida sólida. No hoje, nessa vida que a gente tem aqui agora. Não numa vida depois da morte, que também tem que acreditar muito nisso. Eu digo agora, viveu agora. Uma vida, viver o que o mundo moderno nos oferece. Né? O Brau tem que admitir que o celular é útil, Brau. Tipo assim, eu nem falo que o celular não é, mas tipo assim, as novas ambições. Até porque, né, o próprio Brau dizia, né, naquela época ele não entendia, né, internet, videocassete, os carros loucos, atrasado eu tô um pouco, eu acho, só que tem que, se o jogo é sujo eu não me encaixo. Eu acho que hoje o Brau corre atrás, né, mano, dessa parada aí, que perdeu o tempo, tá ligado? O que é prioridade hoje, o que é supérfluo? Quem pode definir o que é supérfluo? Né? A minha geração, prioridade era comer. Eu insisto em tentar ser útil. E tentar ser útil. Verdadeiro eu sou, polêmico eu sou. As minhas verdades incomodam muito mais do que as lendas. Se eu deixasse as lendas tomarem conta, tava todo mundo me amando, adorando. Mas eu fui à caça das lendas. É uma coisa de desconstruir. Eu também fui desconstruir certas lendas que tinha em volta da figura do cantor Mano Brown. Coisas que não tinha nada a ver com a pessoa, né? E que não chegava a ser um serviço para a revolução. Estava mais para desserviço, sabe? Sim, lógico, temos nossas qualidades, temos nossos méritos, mas não somos pessoas especiais, são pessoas. Como igual aquela pessoa que nos ouve, que está nos assistindo. Caramba, que exemplo, mano. Quando acabou.
Exemplo de humanidade e humildade, né, mano? Porque realmente, né, o Brau sempre foi considerado uma lenda e ele foi a caça de si mesmo, então, para não permanecer nesse lugar e voltar pro lugar humano. Show, a gente é humano qualquer, né? Vai lidar com igual a música do Hector Lavoe, vai lidar com a tristeza, com a solidão. Se tiver alguém pra te esperar depois do show, bem, se não tiver, é isso mesmo. Amém. O Brau, tem uma fita que eu já vi, assim, você colocando algumas oportunidades, que existe o Pedro Paulo e o Mano Brown. Não sei até que ponto que é essa distância, né? Mas no meu caso, o Genival é o Gog. Genival é o Gog. Genival Saca? Oliveira Gonçalves. Eu tento desconstruir e falar, gente, eu não sou cantor de rap, eu sou pescador de gente. E isso me traz a longevidade, a questão de saber que aos 60, um idoso, eu continuo útil e valioso. Você se acha idoso? Não me acho, mas estou falando etariamente. O etarismo traz essa questão. O termo não combina com você. Eu completei 61 agora. Mas você tá bonitão, tá magro, tá com o chapéuzão vermelho aí. Deixa eu deixar. A mensagem chegou. Entendeu? E eu sigo me envolvendo com polêmica, numa linguagem nada acadêmica. Jim Crow, Black Coats, Blackface, conheça pra saber que país é esse. No início era de busão, hoje de avião. O rap viajando por toda a nação, transmitindo e pegando a visão. Sobrevivo como um porta-voz, não como magnata, negão. Sou do tempo das cartas. Hotel só vê adiante. Hóspede na goma dos contratantes. Comida caseira, nada de restaurante. Café da manhã na mesa farta. União é confusão que ninguém aparta. A melhor parte, nega, a noite chegou. Vizinhança e família no show. Lembranças boas de um tempo que passou e me colocou na trincheira. Hip hop versão brasileira. Equilíbrio no DNA do mais avançado flow. Tem o código genético do gênio que tudo iniciou. Isso é soul. E se eu sou, eu posso. Não é mais seu nem meu, Brau. É nosso. Então, talvez esses textos é os resumos da matéria. Genial. E eu escrevi isso, Brau, numa ocasião que um parceiro me chamou pra colocar a voz num som. E ele mandou o beat, eu gravei a voz, ele nunca mais me procurou. Essa letra tá guardada. Eu mandei pra ele, mas ele não gostou. Não gravou? Não gravou. É muito louco, né? Porque foi tão importante pra mim. Isso é um patrimônio, tá com patrimônio guardado aí. Eu tô com patrimônio guardado, tá na bolsa dos valores. Tá certo. Tem uma coisa que uma vez eu escutei o Brau dizer, em algumas das nossas reuniões, ele falou que ele era um funileiro da palavra. Certo. Isso me marcou muito. Exato. E você disse aqui trabalhador, né? Você é um trabalhador da palavra. O que significa ser um trabalhador da palavra? Ou um funileiro da palavra que é? Então, foda. Trabalhador, o trabalho é persistência, né? É esse entendimento das pessoas, é saber entender os traumas, é olhar pra dentro, é entender que saída é pra dentro. As pessoas estão procurando saída pra fora, essa é a nossa crise. Na era da tecnologia, todo mundo quer estar na frente, quem não chega? E as pessoas com a deficiência física, naturalmente, ou então por um acidente, não chega, não vai fazer parte da história? Então, trabalhar a dor é sofrer, mas entender que esse sofrimento, quando entendido, faz parte do que você vai trazer como criação, como superação, para que aquilo seja sanado. Cientificamente, racionalmente às vezes, mas poeticamente muitas vezes, sabe? A vaidade, Brau. O cantor de rap praticamente rima com vaidade, né? Só que é o 61, vaidade. Tá indo, hein? E tá indo. Tá indo. Eu já contrariei a estatística 4 vezes, vez 4, Brau. Acredito. Vez 3 já foi. Acredito. E então são essas leituras, sabe, Sim. minha querida, para que a gente possa entender que nós somos coletivos, mano. Talvez o resumo da matéria, a palavra final do hip hop seria coletividade. Eu vi um conceito de hip hop numa conferência que ele falou assim: mano, sabe por que o hip hop, eu amo hip hop? Porque ele não é bom só pra mim. Ele foi bom pra minha quebrada inteira, mano. Modificou. Falar mais uma vez da Casa Gog, pô, a gente tá com coordenações maravilhosas, com cenas maravilhosas. Nós mudamos a quebrada, Brau. A quebrada é o inteira agora. A quebrada é inteira, ela se completou. Pra você ter uma ideia, até teve um problema, porque o nível do aluguel aumentou na quebrada, porque melhorou a condição da região. Tem teatro,
Tem teatro lá, tem peça, Especulação tem imobiliária. cinema. Especulação imobiliária se aproveitou da nossa revolução cultural. Até você foi vítima deles. Pois é, Brau. Você melhorou a quebrada e causou inflacionamento imobiliário no bairro. Vou chegar lá, os moleques vão cobrar, Brau. Pô, Gog, pô, para com isso. Então, teve uma vez, uma menina veio me entrevistar lá no bairro mesmo, né? Uma jovem jornalista. Ela falou assim, Mano Brown, o que você acha desses artistas que moram no bairro, crescem no bairro, ganham dinheiro e continuam morando no bairro, fazendo assim a desigualdade social crescer no bairro? Louco! É sério? Sério. Eu falei, nossa, o que você acha de que não ganhou nada e já saiu do bairro e... Ô, Brau, você que gosta de futebol, tem um jogador. Um jogador africano que ele trabalhou e trouxe toda a sua riqueza e transformou o bairro dele. Fez posto de saúde, fez um monte de fita. Segurar aqui, vou risar. Entendeu? Na leitura dela tem uma psicanálise aí pra gente fazer, né? A distribuição de renda. E aí vem o debate. Não é nem distribuição, é destruição. Destruição. Destrói sua renda aí. Mas você falou do Adílio, mano. Adílio. Que time você torce, o Gog? Eu sou botafoguense, Brau. Botafogo, né? O Adílio era Flamengo, né? Flamengo, mas você lembra do Adílio, cara? Legal. Eu lembro. E a história do Adílio é muito louca, né? Ele tem uma história, eu não lembro, não recordo agora bem, mas é uma história de sofrimento, de superação, né? Que na época me tocou muito, Adílio. Aí a rapaziada que vai acessar aí as redes sociais aí, os veículos, vai lá procurar Adílio, né? No jogador negão do Flamengo, jogava com o Zico, né? Zico, E o Botafogo tá bem, o Gog? Botafogo, né, nós somos campeão da Libertadores. Eu vi, foi bonito. Foi bonito. A gente não vai ver tão cedo, não, mas... Será? Eu acho que a minha geração, mas aí é muita fé, né, Brau? Até eu que sou santista tenho mais fé que você. Você tá na mesma tem uma similaridade, não tem? Tem, mano. Botafogo e o Santos. Não é só as cores das camisetas, não. Caramba, né, meu? É foda. Pô, Gog, sensacional o nosso papo. Eu acredito que é o seguinte, mano, que com o Gog a gente tá falando de passado, a ideia é pra frente. É futuro, é construção, é estar junto. Acredito que o que a gente queria tirar de você hoje aqui, a gente conseguiu. Porque muito se diz que sobre conservar ou sobre tradição. Eu acho que a tradição ela tem que servir o povo, não ser contra o povo. Ela tem que servir, ela tem que acolher e não ser uma barreira para sobreviver. Então, você é um cara que eu percebo que mantém a sua tradição, mas você está olhando para frente, certo? E para nós é ótimo porque você é um dos nossos griots, certo? Cabeça ativa, mente pensante, muito importante para todos nós, para mim e para quem vai estar ouvindo nosso programa. Certo? Isso aí foi um mano a mano bom demais, com o Gog. Você é louco, mano. O Brau tava feliz, né, mano? Realizado. Bonito de ver, né? Bonito de ver, né? Dois dos maiores, se não dá pra já afirmar, bater o martelo aí, Mano Brown e GOG, cada um com a sua estética, né? Mano Brown muito urbano, o GOG, como ele mesmo falou nesse podcast, com sua vivência também universitária, conseguiu dar um pouco de forma aí, mas sempre foi um cara genial, genial, né? Oliveira Gonçalves, né? Já aprendendo com o seu pai, seu Genésio, Dona Sebastiana. É um ícone do rap nacional, por mais que o Brau falou que caça as lendas, esses caras são lendas. Já acabou, irmão, acabou. É isso mesmo, acabou, mas eu vou deixar aqui, tá bom? Para quem depois quiser conferir, eu vou deixar salvo até que o YouTube derrube, né? Eu acho que o YouTube vai derrubar daqui a pouco o Spotify, né? Mas é isso mesmo, né? Foram 2 horas aí de episódio, tá bom? Então, nos vemos numa próxima aí. Obrigado para quem ficou aqui comigo, né? Eu vou fazer uns cortes aí depois. Psicologia Rap, rapaz. Salve GOG, salve Mano Brown, GOG Racionais. Aproveito e deixo o meu abraço aí para Mano Mix, Dino Black, Japão, que agora é do Viela, né? Viela 17, né? Viela 16, 17, vixe, deu branco aqui. Mas é isso mesmo, não? Forte Rap Nacional de Brasília, DF. Tamo junto e é nóis.